Ora viva, muito boa noite. Estamos no ar com Política no Feminino desta sexta-feira. Passo a apresentar o painel desta edição, que é formado pela Tânia de Carvalho. Boa noite. Muito boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Clarice Caputo, boa noite. Boa noite, É bom Chiesa. ter-te aqui. Muito obrigada. Boa noite, a Sandra. Boa noite, Chiesa. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, telespectadores. E um bom programa desde já. Obrigada, igualmente. Bom, vamos começar por falar sobre o BPC. O Banco de Poupança e Crédito anunciou estar a organizar processos para a recuperação do crédito mal parado por via judicial, depois de, em 2019, ter visto reembolsados 47 mil milhões de kwanzas, ou apenas 4,2% da carteira de 1,118 mil milhões em dívida, segundo a instituição financeira. Ao reagir por escrito sobre a avaliação da qualidade dos ativos realizada pelo BNA de abril a dezembro últimos, o BPC revelou que na constituição dos processos judiciais tem enfrentado desafios relacionados com a formalização contratual dos créditos e das garantias, algo que contribui para os resultados menos favoráveis da avaliação. Quero começar por ouvir a Sandra Batalha. Sandra, como é que um banco como o BPC reprova no teste de BNA por falta de... porque tem que aumentar a sua liquidez? O BPC é o banco do Estado, não é? Vocacionado para conceder créditos, tal como diz o próprio nome, Banco de Poupança e Crédito, mas que durante muitos anos, infelizmente, serviu para encher os bolsos e os cofres de quem tinha algum poder e alguma influência no nosso país. É bem verdade que hoje as dificuldades que o BPC encontra não são a nível de liquidez, mas também agora neste processo em que entrega alguns processos ao tribunal e não consegue sequer atestar, não é? De que forma é que foram concedidos esses créditos. Não se levou em conta os critérios que foram concedidos os créditos, não se levou em conta todo um procedimento que está estabelecido no quadro normativo do próprio banco. Então, vem também sustentar algumas informações, né, de que os créditos eram concedidos com algumas assinaturas, com bilhetinhos, com as famosas ordens superiores, baseados até em planos de negócios, em planos de negócios insustentáveis, e tem este problema de não conseguir então devolver o dinheiro ao banco. Serviu também para alimentar muitas mulheres. O BPC é um banco que concedeu crédito a muitas mulheres, não da forma mais lícita, incentivando infelizmente. O empreendedorismo? Não incentivando o empreendedorismo. Então. Veio empoderar falsamente algumas mulheres. Existem muitas questões que estão ali obscuras e que o antigo Conselho de Administração saiu e não houve nenhum processo, não houve alguma comunicação do que realmente aconteceu a estes créditos, que hoje são considerados como créditos mal parados, pela falta de sustentabilidade na altura da concessão, e hoje não é possível fazer a devolução. Então eu penso que foi uma instituição onde imperou também muita corrupção, porque serviu para enriquecer não só as pessoas ou as entidades que apareciam vestidas de ordem superior, mas também alguns diretores do próprio BPC que tornaram-se milionários, porque fazia-se um negócio de 60-40, não é? 60% é o valor do valor global que eu pedi para o meu investimento, 60% é que eu tenho direito, e os 40% deve ser dividido ali no seio de alguns altos funcionários do BPC. Vamos ouvir a Tânia. Tânia, por que os devedores não pagam ao BPC? Bem, dá para entender? Eu fiz essa pergunta quando estive a preparar-me para aqui apresentar, e procurando resposta, contactei algumas pessoas que aparecem na lista de divulgadas. Obviamente, eu tinha esse direito. Há pessoas aí... São fontes. E há pessoas visivelmente muito influentes, né? Que de certo modo a gente quase os considera PEPs. Estamos a falar de determinados deputados, empresários que sempre deram a cara e outras pessoas. Dentre elas, tentei contactar o general Ngongo, né? O Roberto Leal Monteiro Ngongo aparece na lista publicada, o empresário Chimuco, o Bento Kangama e Santos Bicuco. Então, não tive sucesso com esses citados, mas, no entanto, apenas tive sucesso com
que é o famoso Tulumba. Mas antes de falar do que é que eu consegui colher deste contato, os dados consegui, sim senhora, eu tentei, porque temos de dar sempre direito à resposta. Sim. Por que é que eu fiz esse exercício? Porque Ricardo de Abreu, na qualidade de PCA do BPC, apresentou a pretensão de processar os que tornaram pública essa lista naquela altura. Porque essa lista já não é novidade, essa lista foi divulgada desde 2017, né? Nós estamos agora em 2020, estamos a falar uma coisa de 3 anos. E não se percebe como é que, depois de vazar dados tão importantes e comprometedores, o BPC, para além da ameaça feita na altura pelo antigo PCA, nada mais fez com essa lista. Mas o novo PCA voltou a reiterar isso mesmo. Sim, o que é que eu quero dizer? Agora, devolvidos 3 anos, não é? Há a possibilidade de nós vermos um processo que a essa altura já estaríamos a conhecer o desfecho, se houvesse seriedade, vontade de resolver a questão de mexer e gerir mal os fundos públicos, porque os fundos que estão no BPC é nosso, são fundos públicos. Qual é real? Antes de começar a entrar no assunto, eu vou fazer algumas questões, como por exemplo, qual é na verdade a lista verdadeira? Não é se determinadas fontes tentam descredibilizar essa, qual é a lista verdadeira? Eu faço essa pergunta para saber o seguinte, quem foram os reais beneficiários do crédito no BPC? Porque os funcionários públicos, por exemplo, cidadão comum, fizeram seus créditos, pagaram. Aqui na mesa, se nós conversarmos, eu acho que não tem ninguém que não usufruiu de um. Eu própria usufruí, eu fiz 2 e paguei-os. Apertado ou não, pagamos, não é? E os outros também pagaram. Mas eram aquelas quantias que iam de acordo com o nosso salário, o nosso bolso. Não se percebe como é que nós temos uma lista que está a rondar em quase 3 bilhões. Esse dinheiro podia servir para melhorar a educação, podia servir para a compra de fármacos. O problema da febre amarela que nós vivemos, que até hoje não há dados oficiais de quantos angolanos morreram, com esse dinheiro nós teríamos evitado aquela epidemia. Muitas vidas seriam preservadas. Nós teríamos uma saúde mais saudável, uma educação melhor, uma estrada, uma via de comunicação mais atenta. Mas distribuímos mal os bens porque achamos que só uma pequena franja, uma elite, pode usufruir dos bens em detrimento de todos os outros, como a gente costuma dizer. Achas que esse processo já deveria ter avançado? Eu tenho a plena certeza. Se houvesse vontade política na altura, nós a essa hora, repito, estaríamos a conhecer os desfechos. Deixa-me prosseguir com o seguinte. Internamente, existem normas para a cedência de crédito nos funcionários. Quais são os funcionários que usufruíram do crédito e ainda não pagaram? Vou lhe dar um exemplo. Há denúncias de diretores regionais que intitulam-se como empresários em determinadas províncias, funcionários do BPC, que não pagaram os créditos e continuam nas funções séniores. Estou a falar, por exemplo, da região leste, estou a falar da região Malange, não sei como é que a gente considera, mas é centro. O diretor, por exemplo, da região que superintende a Lunda Norte, é a pessoa que mais recebeu a nível dos funcionários e nenhuma quantia. Estamos a falar o caso, por exemplo, de Malange, e aparece na lista, não é, um dos deputados, não adianta citar nome, porque a lista é pública, que não paga nenhum bocadinho. Isso não é justo, isso não é certo. Dizem até que na altura o atual PCA, quando deu conta da gravidade do assunto, tentou demitir-se, mas não deu. O que é que acontece, na verdade? Nepotismo, amiguismo, impunidade. E não estamos a combater isto, não estamos a lutar contra isto? No BPC a luta está muito lenta. A luta está muito lenta porque os prevaricadores estão identificados. Quem é que está lento a agir? Eu gostava também de ter essa resposta, porque só agora, 2020, uma lista que foi publicada em 2017, créditos que foram cedidos em 2012, 2010, 2013, por ali, até agora o caso não foi entregue à PGR, à conivência, à cobertura. Essa história de agora nos dizerem que vão levar a tribunal vem tarde, vem muito, muito, muito tarde. Mas eu vou voltar, por exemplo, ao caso que estava a falar aqui. Por que eu fui procurar essas pessoas e tive acesso apenas dos próprios funcionários do BPC, e hoje alguns estão em áreas sénior. Eu vou lhe dar um exemplo muito caro de uma empresa, Ecomayala. Ecomayala aparece 2, 3 vezes, com valores exorbitantes. Funcionários séniores, por exemplo, o chefe do departamento eu acho que é internacional, se não me engano, Banca Internacional, é um dos proprietários dessa empresa. Como é que você vai meter alguém a controlar relações internacionais num banco e aparece numa lista como os maiores devedores? Essa é a nossa vergonha internacional. Nós temos gestores, nós temos muitos PEPs
na banca, a nossa banca não é limpa, a nossa banca também funciona para branqueamento. Nós tivemos ministros das Finanças, por exemplo, que têm parcerias nos bancos comerciais, estamos a falar o caso do BNI, nosso próprio, o governador do Banco Central, ainda também tem ações nos bancos privados, apesar de ter aparecido dar uma manifestação, mas não se compreende, tem que se limpar a casa como deve ser, para que haja justiça e o reparo. Eu vou voltar, por exemplo, no caso que me chamou muito a atenção, que é um dos maiores defletores, e a gente gosta muito de rotular as pessoas como grandes empresários. O caso do Tulumba. Tulumba é um jovem de 38 anos e que nós, de certo modo, devemos nos identificar. Conhecemos a trajetória, não começou a dar festa, como alguns se intitulam, dei festa de 2000 e hoje sou uma das empresárias mais ricas da Angola. Tudo fake news, né? Nós, de certo modo, encontramos na prática as pessoas que o viram a começar no negócio, com 18 anos, fez negócio ali, fez negócio ali. Quando aparece nessa lista, mancha toda uma carreira. Fui atrás. Realmente admite que foi uma dívida contraída em mais de 250 milhões de dólares, do qual já pagou 100. Garanto que ainda este ano vai pagar mais 50% do que falta. Garanto, vamos todos esperar e vamos cobrar e vamos olhar realmente para ver justiça social. Conseguir ter acesso a determinados documentos que mostram determinados pagamentos, eu acho que esse exercício deve ser louvado pelo seguinte, porque para além de jovem, fazer parte da geração que hoje luta e quer estar ali, tem que haver hombridade, tem que haver justeza. As pessoas têm que saber, na verdade, o teu caminhar, o teu crescimento. Tu não podes aparecer do dia para a noite com possibilidade de fazer créditos e tu não tens uma empresa. Uma pessoa que emprega perto de 3 mil funcionários, 3 mil angolanos, é alguém que a gente tem que olhar e acompanhar de perto a trajetória, porque amanhã é uma figura que vamos internacionalizar pelo nome da economia nacional. Alguém que diz que realmente só está a dar festas, vai receber um crédito grande. Alguém que só participa em campanhas de apoiar problemas, como outros que se intitulavam como empresários da juventude, estão onde as suas empresas, que lhe levou. E outra coisa, muitos créditos foram cedidos sem garantias. Muito bem. Como o BPC, e há máfia dentro do BPC, há funcionários capacitados e vocacionados para fazer sumir determinados processos, impedir com que as pessoas que realmente levaram dinheiro sejam identificadas, sejam cobradas. É um caso isso é uma denúncia pública. A PGR não tem que esperar a direção do BPC dar entrada ao processo. A PGR tem que entrar primeiro, porque já leva muito tempo. Tânia, já vamos falar sobre as garantias. Deixa-me ouvir aqui a Caputo. Clarice, portanto, o BPC tinha necessidade, de facto, de recorrer à justiça? Acho que sim, acho que sim. Precisávamos chegar até aí? Talvez não precisássemos, mas como as pessoas estão renitentes, não estão a pagar, acho que esta é uma via legal para se poder sanar os problemas. E a forma como o crédito foi dado, de facto, deixa muito a desejar. Um país como o nosso, que teve o boom do petróleo com dinheiro à mão de semear, foi muito a pena o dinheiro ter sido muito mal emprego. E uma dessas empresas que acho que fez assim distribuição, como se estivesse a dar canecas de milho, o dinheiro foi de facto o BPC. Foi muita pena, mas é hora de... Nunca é tarde. Lá diz o ditado que nunca é tarde, de se poder fazer alguma coisa com este crédito mal parado que nos envergonha a todos. Portanto, quando se vai fazer um crédito, há toda, como disse a Tânia, uma série de regras que fazem com que este crédito possa ter credibilidade do ponto de vista social, do ponto de vista das empresas, mas o que nós estamos a ver é que os créditos foram dados assim sem nenhuma, não só sem garantias, mas também sem as regras que regem, passo o pleonasmo, as normas bancárias. Portanto, nós devemos estar todos envergonhados, porque o banco é um banco público e o dinheiro é efetivamente nosso dinheiro. Então, todos nós temos que ir atrás desse dinheiro que é nosso, porque a sociedade tem carências enormes e este dinheiro faz imensa falta a vários setores da sociedade. Então, temos que estar todos muito atentos e saber exatamente os que levaram 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões. A lista é pública e as pessoas que apareceram nessa lista também não têm estado a vir a público para dizer que não, aquela lista é falsa, eu não recebi nada. Aliás, há quem diga que eu pensei que fosse uma oferta. Eu pensei que eu recebi de facto 10 milhões, 20 milhões, mas pensei que me estavam a oferecer.
O que quer dizer também que é preciso saber exatamente como é que esse dinheiro foi dado. A publicação de uma lista como esta, qual é o impacto que ela tem na vida de quem tem o nome refletido na lista? É desconfiança, é descrédito para as instituições públicas. Como é que nós, cidadão, para conseguir só um BPC salário, a gente leva meses e já não existe. E muita documentação. Sim, muito mas eu penso que a Caputo fala uma coisa interessante, Sim. não é? Quando alguém diz que pensou que fosse uma oferta, não lhe foi pedido nada. Parece que 3, 4 pessoas combinaram, vamos distribuir esse bolo aqui entre nós, os outros que olhem, e se chamaram entre eles, amiguismo. Eu ainda acho que a direção que esteve na altura de cedência desses créditos deve ser arrolada a esse processo. Mas é exatamente isso que eu ia perguntar. Acha que poderá vir a ser chamada como declarante no processo? Realmente, o declarante é de menos, porque faz parte também da quadrilha do roubo. Então, como é que você vai dar? Estamos a falar que o Estado perdeu perto de 3 bilhões. 3 bilhões é muito dinheiro, Chiesa. Quando são eles, que muitos são governantes, muitos são dirigentes, e ficam a reclamar, não há estrada, não há pontes, quer dizer, vão perpetuar sempre o sofrimento do angolano. Em detrimento das suas barrigas, não pode. E não são sérios. Não são sérios. Como é que tu tentas contactar pessoas, como acabamos de referir há bocado? Porque têm direito à resposta, têm direito a um bom nome, não é? Essa lista foi publicada, mas nós nunca ouvimos os mesmos. A gente tenta contactar, nem Cavaco Dante, como quem diz, está resolvido, isso vai ficar entre nós. Não é bem assim. Não é bem assim. Deixa-me ouvir a Sandra. Assim, Sandra, já vou. Quero devolver a palavra a Caputo. É muito dinheiro. 400 milhões, 800 milhões, 500 milhões de dólares é muito dinheiro, Sandra. E eu acho que, em parte, alguns setores da sociedade angolana não conseguem quantificar estes milhões que foram parar aos bolsos individuais. Porque muitos deles, como disse a Tânia, não têm empresas. Portanto, é dinheiro que foi parar aos bolsos dos indivíduos. As pessoas acho que não conseguem verificar o que é que são 400 milhões para uma pessoa, de dólares. É muito dinheiro. Sandra, querias... Sim. Terminou? Está bem, pode passar. Não. Clarice, pode terminar o seu raciocínio. O que eu quero dizer é que é necessário que haja uma educação financeira para a sociedade. Nós precisamos, Por onde é que podemos começar com esta educação financeira? Essa educação financeira é necessária a todos os setores. A própria televisão em si, a rádio, outras organizações, para que as pessoas saibam valorizar o dinheiro. Mesmo que uma pessoa ganhe 100 mil kwanzas, 80 mil kwanzas, com uma boa educação financeira, ela vai saber junto do banco, porque também este é o papel dos bancos, vai saber junto do banco se pode, como é que ela pode trabalhar com este dinheiro, se pode fazer um crédito, porque se o salário mínimo são 30 mil kwanzas, então o banco tem que saber dar crédito a quem ganha só 30 mil kwanzas, porque é o salário mínimo que o país oferece às pessoas. Quem tem 100 mil kwanzas, se nós podemos fazer algum depósito a prazo para podermos, quanto é que nós vamos ganhar, porque as pessoas vão para o banco e não tem ninguém que lhes recebe e lhes indique o que é que devem fazer com o dinheiro. Precisam de orientação. Precisam de orientação, está a educação financeira, as pessoas precisam de orientação. Eu ganho 200 mil, 100 mil, mas eu posso poupar algum dinheiro com as instruções que o banco me está a dar, porque eu estou bancarizado, eu estou fidelizado a um banco. Então, eu necessito de saber o que é que eu posso fazer com o meu dinheiro. Posso render um bocadinho, nem que for... eu sei que é muito pouco. A Clarice está-se a referir a uma educação Exatamente. daqueles que não tiveram acesso Pois, ao agora bolo. quem Repara teve que acesso? existe o top 10, né, o top 10 e o top 25. Os 25 mais e os 10 muito mais. Entenda, se esses 20 pagassem só um terço, cada um terço da sua dívida, o BPC hoje estaria em uma situação econômica e financeira um bocadinho saudável. Não é? Estou a falar cada um terço da sua dívida. Clarice, nós estamos aqui a fazer... pronto, nós não podemos também fazer só muita poesia num problema tão grave como esse. Quem deve Achas que há poesia aqui? Quem deve pagar? Quem deve pagar e deve mesmo para a cadeia. Claro, como é que tu vais dar assim? Acordo. O dinheiro não era do gestor público. Mas a cadeia não pode ser a primeira opção, Não, Tânia, mas a cadeia é uma medida coerciva. Exatamente. Porque metade desses que aqui estão, se não, Mas deixa-me só terminar. uma medida extrema já. Metade desses daqui estão, esses anos todos, que já sabem, a lista foi publicada e tudo mais, estão a fazer fim-capé.
já estão a penhorar, ou já pegaram os seus bens, já meteram em nome de outras pessoas e tudo mais. No mínimo vai restar ao Estado penhorar então os seus salários. E que salários são esses? Ainda que for os deputados que ganham 1 milhão de quase, ou um bocadinho mais ou menos, vais penhorar isso para chegar aos 250 milhões, 10 milhões de dólares que levou para pagar quando? Vai ser muito tempo. Não é? Quer dizer, a partir do momento que se identifica a situação de cedência de crédito, sem documentos, favoritismo e tudo mais, todos, a medida extrema resulta, cadê a Educa? Muitos estão a devolver. Sim, mas não precisamos partir pela extremidade. Vamos conversar 5, 6 anos? Vamos conversar mais quê? O que é que estamos à espera de que tipo de conversação ou conversações podem existir? Que tipo de sensibilidade e educação nós vamos passar para os devedores? Não é? Repara que, dentre todos que tentamos contactar... Está aqui a Clarice a defender educação. De todos Agora, que tentamos contactar... Não, educação, mas também cadê educação. para aqueles que estão a prevaricar. Não, mas Educação. também nunca é demais educar também quem está nessa... O Hilarápio, vamos lhe educar o que é que a vida toda nos educaram. Deixa ouvir a Sandra, deixa ouvir a Vai Sandra. voltar Porque a essa fez roubar. uma pergunta Mas não- interessante. exatamente, acho que sobre não o impacto da não lista foi o que nós não na vida dessas respondemos. pessoas, Sim. exatamente. É uma pressão pública, uma forma de pressionar as pessoas a pagarem aquilo que devem, mas o sentimento de impunidade para algumas entidades ainda é muito alto. E então, a resposta que é merecida a uma instituição que publica a lista e que faz apelos e que tenta negociar de todas as vias para que se devolva o dinheiro, de facto, a essa altura muitos já deviam estar a devolver o dinheiro, mas infelizmente não é o que acontece. Mas eu entendo que com os últimos acontecimentos do país, a forma como algumas entidades estão a ser notificadas judicialmente, pressionadas, têm seus bens arrestados, isso de alguma forma já vai despertar entidades com menos Há influência. gente que acordou para esta realidade. Eu penso que a gente que acordou para esta realidade, porque há situações que, ainda que no final possamos sair como inocentes, é uma vergonha pública. Então, eu acho que os gestores públicos, os gestores de top, que são boa parte das pessoas que estão envolvidas nessa lista, deviam mesmo mudar de postura para evitar a vergonha pública, para evitar um escândalo familiar. Então, eu penso que a via mais correta seria essa. A situação do crédito mal parado no BPC é preocupante. Numa carteira de crédito de cerca de 2 mil milhões de dólares, tem 73% do crédito que não está a ser devolvido. Exatamente. Então, onde é que estava o bom senso das pessoas? Porque o dinheiro do Estado não merece ser tratado dessa forma. Porque as pessoas chegaram, bateram a porta, usaram da sua boa influência, usaram dos seus bilhetinhos, das suas assinaturas para poder Uma dívida deste perdão. uma dívida, Um perdão desta dívida. é uma pode ser dívida uma que solução. não penaliza devia ser. apenas, Podemos não partir- penaliza apenas o banco, penaliza todo o sistema bancário nacional, penaliza a economia nacional. Então eu penso que o perdão da dívida para estas pessoas não havia mais correta. É mais fácil perdoar uma pessoa que ganha pouco ou uma pessoa que não tem na altura fundos. que pediu, né, o crédito tinha um nível salarial e por alguma razão depois perdeu o emprego e não consegue pagar com juros e multas. Estas pessoas sim podiam receber, este indivíduo, este pacato cidadão sim, podia receber algum perdão dos multos, das multas e dos juros. Mas estas entidades, não. Eles tinham uma noção daquilo que é o país, eles têm um grau de responsabilidade muito maior do que o pacato cidadão. É uma responsabilidade muito grande para ser jogada fora por causa de uma vida confortável, né? Por causa de um dinheiro que até se calhar nem foi bem aplicado, porque, bem disseram as minhas colegas, que há pessoas que não têm empresas. Agora me pergunto, aonde foi este dinheiro? Qual foi o destino? Qual foi o investimento? Se não foi feito cá, Sim, as é uma próprias outra ações hipocrisia. não mostram É uma outra aquilo que foi, de hipocrisia que facto, nós, este- angolanos, nós as pessoas africanos devem temos. ser Porque chamadas. quando temos o acesso ao dinheiro, pegamos o dinheiro para fazer investimento externo e depois, no Obrigada. final, o que é que acontece? O dinheiro é entregue ao Ocidente, o dinheiro é entregue a estes países que depois organizam-se e não aceitam devolver o dinheiro porque não há comprovativos, não existe uma base sólida para que um indivíduo, né, em pouco tempo, tenha acesso a tantos A milhões. Sandra falou uma coisa que nós podíamos até deixar uma sugestão para aqueles jornalistas, para aquelas pessoas que fazem investigação também junto à polícia e os outros cidadãos que têm competências e capacidades para o fazer, investigar a situação financeira real destes Do BBC. devedores, não, dos devedores, Sim. para saber se os investimentos foram feitos em Angola e claudicaram, porque há negócios que também podem ir à falência, não é o caso, não é? De investigar sobre tudo. Pode ser o caso também, de alguns casos, Estamos a Tânia. falar de uma... Sim, isso é uma Exatamente. possibilidade, nós aqui admitimos Pode essa haver essa possibilidade. possibilidade. É uma possibilidade. E investigar, sobretudo, para nós sabermos em números e fontes sérias quanto dinheiro deste foi parar lá fora e está a render quanto. E estas pessoas, Sim. estes devedores, têm que ser honestos.
honestos. Para com o Honestos. banco, para com o país, para com a sociedade, mas também a mídia tem que publicar as caras dos indivíduos, e tem que publicar as suas declarações, tem que ser público, o dinheiro era público. A vergonha pública é Sim. um martírio. Para muitos, a Mas- cadeia mas- é mais leve relativamente à vergonha pública. Para muitos. mas devia Ao contrário, por exemplo, do que a Chiesa disse há bocado, que a cadeia é uma medida judicial extrema, é sim, senhora. Mas a vergonha pública é mais sancionatória. Todos os que estão nessa lista hoje, que Mas nos estão a depende da assistir, sensibilidade de cada um. não gostam de pousar de bom papá. Todos que estão a assistir nesse momento, a vergonha está mesmo a dar cabo. E sobretudo porque talvez não tiveram a oportunidade de se explicar perante a sociedade que é um direito que nos cabe, não é? Por exemplo, das pessoas que contatamos, repito novamente, apenas uma, e se calhar dos mais novos teve o privilégio de mostrar a sua situação financeira, o comprometimento está a pagar. Se calhar os outros até já estejam também nessa fase. Se calhar muitos dos que estão aqui também estão aí pagando, estão numa Sim. situação menos... Mas deviam pronunciar-se, deviam Falta dizer alguma informação. coisa. Exatamente. Então, é vergonha da forma que adquiriu, como não foi a mais justa e clara possível. Tem vergonha Mas da quem é que deve vir Mas a teve público teve a prestar essas oportunidade- informações? O a banco direção ou do quem banco, deve? a direção do banco fez o que lhe cabe, não é? Vai levar o processo à justiça porque tem 73% dessa dívida por pagar. O que já significa que mais de 90% ou um bocadinho mais não está a pagar. Não está paga. Não está paga. Mas é a verdade do banco contra a verdade dos devedores. Agora, Clarice, o facto de ser um banco público faz com que as pessoas se sintam que é nosso, Exato. Em grande medida, sim. é do país e então Isto é do país, é não nosso. preciso devolver. Se eu sou do MPLA, o MPLA é que manda e, portanto, o MPLA vai me defender em todas as circunstâncias, e é isto que os É este o devedores pensamento. não deviam sentir, que o partido, porque depois também o partido fica arrolado nestes problemas, fica enrolado nestes problemas. Portanto, eu acho que as pessoas que, quando solicitaram este crédito, foi ou a nível pessoal ou a nível das empresas, então deviam agir mesmo como empresa ou ao nível pessoal. Eu estou a dever dinheiro, eu, Clarice Caputo, então eu, como Clarice Caputo, estou a dever o dinheiro, vou ter de pagar e ver como é que em que parcelas é que eu posso pagar o dinheiro que eu fui pedir ao banco. Ou a minha empresa, vou ver como é que a minha empresa pode pagar o banco. Porque para se dar dinheiro a uma empresa tem que existir um estudo de viabilidade. Se não um estudo de viabilidade, como é que se deu este dinheiro, conforme já se disse aqui? E os Bilhetinhos, avalistas? Quem foram os bilhetinhos. avalistas nesse processo? No post-it, no Quem foram os guardanapo, se avalistas? calhar. Quais foram as garantias? Mas esse assunto é muito grave. É muito grave. Um banco público, comercial, é nosso dinheiro que foi distribuído só entre eles, sem garantia nenhuma de retorno. E o pior é que onde houve garantia, houve aquela condição de que você só vai receber o crédito se repartir percentagem do Para valor. mim, eu pouco acho para que... mim, um pouco para ti. Exatamente. Foi uma situação Mas muito achas que desagradável. o partido também serviu de alguma forma de refúgio nesse processo? Mas o partido entra, tem sala na PGR? Não. Se houve um momento que o partido cobria, e nós estamos num momento em que queremos potenciar o sistema judicial nacional, vamos ver. Vamos ver. Repito, essa lista foi publicada em 2017. Eu não concordo e nem acho bonito o BPC somente agora ameaçar que vai processar os devedores. As pessoas estão a tentar mesmo a sua Mas sorte. estamos a no falar sentido de uma ver- nova direção Não, do BPC também. mas que é o tem mesmo menos banco. de- E não sei se também tem eu 6 acredito milhões. que o fórum para significa serem resolvidas que a essas gestão casilhas. anterior, não é? Que a gestão anterior foi incompetente relativamente a essa, ou não mostrou vontade política satisfatória para a resolução dos problemas. Foram mesmo engonhando. É aquilo que dizer, é do Estado, depois vamos esquecer. Nós ainda temos essa cultura. É a É tal assim, cultura de impunidade. o que eu É a tal entendo cultura de que, impunidade. diante da grandeza da instituição, não é? E também estamos a falar de dinheiros avultados, eu imagino que houve sim alguma negociação. Aliás, há sempre. Há pessoas que quando chegam para esses crimes econômicos, até chegar à frase do tribunal, é porque houve algum processo de arbitragem, de tentar Exatamente. resolver num fórum menos pesado, mas por alguma resistência, né, das partes envolvidas, depois é preciso que se leve, então precisa até tribunal, não que seja alguma morosidade de facto, que isso nós não temos a plena certeza de que é o BPC quem não está a levar o assunto à justiça, porque até o próprio banco atesta que não tem muitas justificações, não existem documentos, não é? A parametrizar o próprio crédito. Então, há pessoas que não sabem, ou o próprio banco não sabe dizer
quanto exatamente recebeu, não sabe dizer qual foi a conversa em termos de prazos para devolver, qual foi a taxa de juros aplicada. Então, na falta de documentos que atestem estes indicadores... No rato, será? Mas eu que não, não, porque mas altos funcionários do BPC estão muito descrentes, permitam-me dizer assim, neste processo. Altos funcionários do BPC, porque sabem o que falamos há bocadinho. Nós temos famílias dentro do BPC para proteger esses interesses. Eu acabei de falar, por exemplo, das empresas Ecomayala. Acabei de falar de chefes de grandes departamentos, séniores a nível do BPC, que estão envolvidos nesses créditos de forma muito direta, beneficiários diretos e indiretos. Mas eu acho São que esses é às vezes uma dão questão muito sumiços simples. na própria Se documentação. o Estado realmente quer saber quem são os verdadeiros prevaricadores, quem são as entidades... A gente se vai a algumas Tem mecanismo instituições, para chegar lá. é só para pagar energia, para pagar água. Vamos ver um indivíduo que tem 10, 15, 20 casas, deve perguntar qual é o percurso em termos de carreira profissional, empresário, onde é que saiu o dinheiro para adquirir tantas casas? Porque é ali onde se começa a obter os dados necessários para saber quem são os verdadeiros prevaricadores, tanto dentro do BPC como fora. Existem muitos mecanismos para ter acesso aos bens que eles foram comprando, porque muitos até, como sabia que o sentimento de impunidade era muito alto aqui no nosso país, compraram as coisas, têm os seus próprios nomes a registrar os seus imóveis, a registrar uma série de bens. Filha. Eles também acompanham. Eu costumo dizer, essa letargia é como se tivessem a dar conforto às Letargia pessoas. por parte de quem? Da parte da direção do BPC. Em 4 Mas é isso anos, que 4 foi o que a sim. Sandra disse, para chegar até aí, é porque já houve um processo Sim, de mas 4 negociação anos, a partir do momento em que está você culminado. conhece Desconfia-se que houve, porque não se publicitou. Mas saiu a Repara lista. comigo, 2017 para 2020, tu tiveste quase 4 conselhos de administração. Isso também não é certo para quem quer realmente resolver. É um grande foco de Quem quer instabilidade. resolver, essa troca, e depois as pessoas não sabem quem é quem, os interesses dos que já estão na frente. É muito dinheiro. O país foi severamente assaltado, permitam-me dizer assim. Por via E do as pessoas, por via do BPC, e as pessoas estão Mas porque identificadas. o próprio contexto permitia. Sim, Isso. mas agora que a gente pode resolver, o sentimento patriótico desses quilaperos, permitam-me usar assim a expressão, se queremos nos entender, entreguem-se, colaborem. Podem até não ter a quantia, mas colaborem com o Estado, colaborem com o momento. É aquilo que a gente diz. O tal bom senso. É aquilo que a gente costuma dizer. Nós estamos numa situação que o bom senso deve vir sempre ao de cima. As pessoas que continuam arrogantes mesmo, que não querem colaborar, esses sim devem ter um tratamento diferente. Aqueles que quiserem ver uma Angola melhor, estarem dentro do sistema, querer estar alinhados para conseguirmos resolver os grandes problemas que nos põem nessa situação, devem colaborar de todas as formas possíveis. Isso saiu em 2017. Até hoje que nós estamos aqui a analisar essa situação por conta do pronunciamento do BPC, quantos foram os que realmente foram tentar colaborar com o banco em questão para ver a situação resolvida? Mas os nomes estão aqui expostos, por via de empresa e a título individual, estão ali a brincar nos seus jatinhos. Porque, ao invés de tentar apagar o rastro, deviam colaborar e dizer que, de facto, a minha empresa recebeu 300 milhões. Há essa possibilidade de se apagarem os rastros? Muito grande. Sim, internamente, Dentro do próprio internamente banco, está a desaparecer grande. processos. Volta e meia o sistema de grandes bancos são hackeados e entrou é só para ir brincar. É para ir apagar provas. E essa facilita, a partir do momento em que você tem um banco BPC, um banco público, onde são movimentados os salários da função pública e tens essa As fragilidade, reformas também. até parece facilitação, até parece Tem certa propositado. Se a Sona Mas o próprio teve um Estado problema tem que teve- consciência disso. Tem tido. Sim, mas é uma situação muito complexa, muito complicada, mas que a gente tem forma de resolver. Nada é impossível. Situações piores o país resolveu. O mais importante é que as pessoas estão identificadas. Eu não acredito muito que a lista seja falsa. Não é. Não acredito que a lista seja falsa. Acho que a lista é mesmo verdadeira e também acho que devia Até haver porque colaboração da parte Até dos porque prevaricadores. se notarmos, logo após o novo paradigma entrar em vigor, existem muitos empreendimentos que pararam, muitas obras que Quase pararam todas. no centro da cidade, devidamente identificadas. O que é que isso quer dizer? É reflexo Com de quê, financiamento do BPC. concretamente? Aliás, existem edifícios, né, que o que mais a gente vê é a própria publicidade do banco está a financiar. Então, vimos que estas pessoas estão nesta lista
onde não existe nenhuma sustentabilidade em termos de se ele é oficial, se não é oficial. Sim. Mas a verdade é que as pessoas que estão nesta lista também têm empreendimentos, não é? Têm investimentos que pararam ao longo do caminho. Estão ali como edifícios abandonados, não é? Não conseguem passar para a fase do apetrechamento, para as outras fases até colocar o investimento a funcionar. Diretamente podemos questionar, por exemplo, quantos estabelecimentos do grande financiamento do projeto ABC, BPC está aberto? Quanto foi gasto? Quem são os donos? Quanto foi gasto? O consórcio. O consórcio todo. É projeto aqui, é projeto ali, todas as esquinas estavam lá. Quem é que deveria vir esclarecer isso? Os proprietários. Informou. Humildade fica bem a toda a gente. Mas fica bem. Fica bem a toda a gente. Colaboração. Ninguém vai apontar dedo a partir do momento em que você reconhece as suas falhas. Um momento difícil que estamos a passar. Não teríamos tempo de estar aqui e em outros canais, porque isso cria um sentimento negativo para com o próprio cidadão. É cidadão nacional, é angolano. Merece a sua chance, merece a sua oportunidade de ver os seus direitos salvaguardados. Pedir o crédito não é crime. Contrair um crédito nas condições em que contraíram pode até ser. Mas ter a vontade e a forma, aí são outros quesitos. Justificar-se, mostrar colaboração, seria um exemplo esplêndido. O que mais me envergonha aí são pessoas politicamente expostas e que fingem que não sabem que o nome dele está na baila. Agora, a direção do BPC está aflita, portanto, e decidiu recorrer a recrédito. Está a negociar, portanto, para que parte desta dívida, 80% do crédito mal parado, possa ir para recrédito. Eu acho que o recrédito inicialmente vem para ajudar não só o BPC, mas outros bancos que começaram a enfrentar alguns problemas, mas eu acho que o recrédito foi criado especificamente para o BPC. Porque foi numa altura em que descobriu-se então o grande vazio que tinham deixado nos cofres exatamente do BPC. Então, rapidamente tinha de se criar alguma instituição que tem como vocação a compra destas deficiências, né, e transformá-los em ativos para que possa, então, ajudar a própria liquidez dos bancos. Mas uma outra função desta instituição era mesmo acelerar o momento mau que o BPC vivia para tentar proteger vivia e vive até o momento para tentar proteger as pessoas que estão envolvidas nesta vasta lista, seja esta oficial, a que até agora não tornam pública oficialmente, não é? Que estiveram envolvidas e também estavam a desempenhar altos cargos a nível do aparelho do Estado, que estão ligados ao partido político no poder. Então, havia mesmo esta necessidade de se acelerar o processo, mas que, infelizmente, a economia nacional, de uma vez, decidiu, por fatores externos e não só, decidiu então entrar em baixa e não foi possível tornar o recrédito naquela máquina, não é, impulsionadora, naquela máquina que vinha então para realizar o tal saneamento da banca em Angola. Muito bem, vamos passar para outro tema. As 5 vítimas mortais da explosão de uma mina domingo na comuna do Alto Chicapa, município de Cacolo, Lunda Sul, foram a enterrar esta semana com o apoio do governo provincial. O acidente ocorreu na via que liga a sede do município de Cacolo à comuna do Alto Chicapa, cerca de 17 km do bairro Saema, quando um veículo de marca Toyota Land Cruiser com 13 pessoas acionou uma mina que se presume ser antitanque, tendo causado 5 mortos e 8 feridos graves. Clarice Caputo, até quando é que vamos continuar a conviver com as minas em Angola? Por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Já se tem dito que os que minaram o território nacional foram muitos exércitos. São por aí 11 exércitos que passaram por Angola. Não há um mapeamento completo de todos aqueles que utilizaram os vários tipos de minas. E é um episódio muito triste mesmo, mas se nós formos a ver ao nível mundial, locais onde houve este tipo também de minagem, até hoje ainda há episódios tristes, em que engenhos são acionados e matam pessoas. Portanto, nós temos de saber que vamos conviver com estes episódios muito mais tempo. Entretanto, temos que nos prevenir. Portanto, temos que nos prevenir. É uma via
e a necessidade de os sapadores poderem trabalhar um pouco mais, porque às vezes há notícias de que já foram desminados não sei quantos quilómetros, não sei quantos hectares, e então fica-se um bocadinho com algum descanso, mas acredito que... É muita teoria, achas? Acho que sim, é muita teoria. Angola é um país muito grande, muito vasto, e este trabalho tem que ser mais apoiado. O trabalho da desminagem tem que ser mais apoiado. As estradas, porque há vezes que as minas são soterradas pela areia, depois quando chove elas vêm cá para cima e então acontecem estes episódios, para além de que alguns caminhos foram utilizados durante a guerra, depois são deixados como se tivessem já sem estas minas, mas quando se vai para cultivar ou para simplesmente caminhar, nós encontramos esta desgraça. Portanto, tem que haver um pouco mais de apoio para os que trabalham com o setor da desminagem, tem que haver muito mais educação para as comunidades, porque, bem, desta vez foi uma viatura, mas muitas vezes são crianças que encontram engenhos, são pessoas que encontram nas lavras esses engenhos, e passar um pouco mais esta educação para com o cidadão, que é necessário ter muito cuidado, é necessário informar as autoridades, não se deve brincar com qualquer coisa que as pessoas possam encontrar, mas eu ainda repito, apoiar as equipas de desminagem, apoiar as organizações que trabalham na desminagem, para que possam andar mesmo quilómetro a quilómetro, centímetro a centímetro, desminar e termos de facto um país livre de minas. Tânia, por que é que se fica com a impressão de que o processo de desminagem está parado? Não, porque um caso como esse chama muita atenção. Nós estamos a falar de milhares e milhares e milhares de minas que durante todo o período do conflito armado foram sendo implantadas. Agora, que se está a fazer algum esforço, talvez não o que a gente esperava, porque nós temos as nossas expectativas, é muito dinheiro que se gasta para o processo, é muitas pessoas a trabalhar, é muito capital humano, é muitas forças e muitas energias para o processo, mas é um processo que não vai ter um fim tão próximo, como as evidências nos vêm mostrando. Agora, nós estamos num momento bom em termos de tranquilidade política no país, não é? Nós antes tínhamos 2 exércitos em permanente guerra, que hoje se unificou nesse quesito, graças a Deus e graças ao esforço de bons angolanos, está resolvido. E apresentamos aqui uma sugestão. Que tal as Forças Armadas realizar um encontro, não é? Um encontro nacional sobre a desminagem? Sentar com representantes do antigo e das outras forças que estavam em conflito, e as pessoas muito importantes que fizeram parte da guerra, dos 2 lados, estão vivas, estão ali, a própria sociedade civil também. O que é que este encontro ia produzir? Seria um encontro nacional sobre desminagem. Obviamente não houve um mapeamento, porque os que escrevem a história de guerra sabem que provavelmente não deve existir um mapeamento de minagem. Então vai ser difícil nós encontrarmos para conseguirmos ter o processo de desminagem. Mas, no entanto, as pessoas sabem onde foram minando, de certo modo, sabem as zonas mais críticas, né, que provavelmente podem indicar melhor as equipas de sapadores, as empresas que estão contratadas aí a trabalhar. Achas que essa informação não deve ter sido dada ao pessoal que está... Na verdade, nunca houve um encontro nacional. Senão trabalham às cegas, assim. Não é que estejam a trabalhar às cegas, mas nunca é demais. Nós teríamos frutos satisfatórios. A sociedade civil, de um lado, desde os SOBAS e antigos combatentes, desde o tempo das fábulas, falas e todos os outros que andaram fardados das matas, sentávamos na qualidade de angolanos com vontade de ver o nosso país a avançar sem os problemas de mina. Um encontro nacional, onde todos nós, com o mesmo propósito que nos uniu, continuarmos a resolver os problemas da nação. Sim. As partes estão ali, a sociedade Pensar civil o país. Pensar o país. Sim. Porque hoje não adianta, por exemplo, nós levantarmos aqui a questão de quanto em dólar e em kwanza o governo angolano, que somos todos nós, temos gasto para o processo de desminagem, e sabemos que é um processo contínuo, a exemplo de outros países que só viveram as guerras mundiais, que datam mais de 50 anos, e, no entanto, ainda volta e meia vão encontrando alguns engenhos. É importante haver e aproveitar as pessoas enquanto estão vivas e enquanto estão lúcidas, porque nós não somos para sempre. Hoje temos a sorte, o privilégio de conviver com os nossos antigos combatentes, com as pessoas que comandaram, estão ali, mas eles não são eternos. Amanhã vão e o problema das minas vai ficar, não é? O encontro é uma sugestão. Sim. É uma sugestão que seria ótimo. Eu sei que nós teríamos resultados bastante satisfatórios. Pois, Sandra, as autoridades da Lunda Sul dizem que a zona estava devidamente minada e que devidamente sinalizada. Não. Sinalizada. Não.
aquela zona ainda tem minas. E o senhor lá da desminagem disse à reportagem da TPE que a zona estava bem Sinalizada. identificada, estava sinalizada. Mas alguma coisa terá falhado para que este carro passasse por aí. Sim, mas a identificação destes locais é feita por intermédio de placas que podem ser removidas, não só pela população, mas também por algumas questões naturais, a própria chuva. Sabemos que as lundas têm um grande problema de movimentação de terras. Quando não resultam em ravinas, provavelmente podem resultar em movimentação de erosão, né? Exatamente, em movimentação de objetos que estão colocados lá na terra. Então, sinalizada ou identificada estava, mas agora precisa de se oferir se de facto estava sinalizada, se as placas ainda existiam. E em relação ao processo de desminagem, foram muitos exércitos que passaram por aqui. Os dois movimentos, não é, que a Tânia fez referência, não, em algum momento não tiveram sozinhos na luta. Então, chamavam alguns exércitos, não é, estrangeiros que vinham auxiliar nesta guerra que, graças a Deus, já terminou. Então, quer dizer que esses também tinham que participar nesse encontro que a Tânia está aqui a sugerir. Dizer que não houve mapeamento, bem, na verdade houve mapeamento. Eu tive o cuidado de fazer alguma investigação e falar com pessoas que estiveram afetas à Comissão Nacional de Desminagem, o próprio Instituto Nacional de Desminagem, e, no entanto, houve este mapeamento. Mas não foram só essas duas forças que estiveram aqui a lutar no país, não é? E, no entanto, as outras forças que do mesmo modo que entraram como reforço, tão logo saíram, não deixaram o mapeamento das minas que colocaram no solo. E depois tem essa questão natural, não é? A terra parece estática, mas a terra não é estática. Os solos vão se movimentando, as próprias influências de questões naturais, como a chuva, que falei há bocado, essas questões vão influenciando para a movimentação dos solos. E vamos supor que uma mina que estava mapeada num local pode aparecer quilómetros depois. Então, são estas questões que foram influenciando o falhaço, não é? Naquilo que se refere à desminagem no país. Uma outra questão é que Angola priorizou algumas áreas, não é? Ou algumas terras que deviam ser desminadas. As terras que viriam para lançar o setor produtivo, que infelizmente não foi dado o devido valor ou o devido tratamento, tanto é que hoje não estaríamos só a viver do petróleo, mas estaríamos a viver fortemente da agricultura, mas foram identificados alguns setores que considerados chaves para o desenvolvimento, a questão das estradas, a questão dos terrenos agrícolas, de algumas zonas habitacionais. Sim. E ao longo deste período, identificadas essas prioridades, foi também esmorecendo aquilo que era, de facto, o processo de desminagem. Fruto disso, houve poucos recursos humanos e materiais e Angola perdeu 90% do financiamento externo que recebia. Então, das poucas instituições que ainda ficaram, aquilo que o governo também financia para poder, então, combater a desminagem, não é? Infelizmente, aquilo que foi projetado, tanto a curto como a médio prazo, não está a ser executado. Com pouco dinheiro há que estabelecer prioridades. Há que estabelecer prioridades. Agora, a questão da desminagem também é prioridade neste momento. A questão da desminagem continua a ser prioridade, desde o momento que faz vítimas mortais, Sim. desde o momento que alguns terrenos agrícolas não podem ser explorados porque há o perigo, não é, de ainda estarem ali minados. Há a incerteza também da própria população que precisa de qualidade de vida, que precisa de sentir livre na sua própria terra e não sente porque no seio da comunidade não há muitas das vezes a informação devida de quais são os locais que estão de facto ainda minados. Então é toda a importância que a desminagem continue a ser levada a este porto, não é? E acho que até devia ser muito mais, porque não se está a injetar o dinheiro suficiente para poder realizar o trabalho. As minas também, de alguma forma, sim. A desminagem é muito cara. O sistema de desminagem é caríssimo. Por isso é que houve um abrandamento nesse processo. Sim, eu quero crer que também acho que Angola anunciou muito cedo que já tínhamos desminado uma grande parcela do nosso território. Mas não aconteceu, não foi o que aconteceu? Dizer que desminou grande parcela não significa dizer que desminou todo. Não, pelo menos eu estou aqui a dizer que provavelmente este abrandamento da ajuda externa deveu-se a
a situação de acharem que, bem, Angola está satisfeita com a desminagem que já se fez e, portanto, vamos para outros locais que precisem um pouco mais de nós. Portanto, a desminagem é extremamente... O material para desminagem é muito caro, mas nós precisamos de continuar de continuar com este processo. Por exemplo, no Cuando Cubango. Sim. Cuando Cubango é uma das províncias que precisa, de facto, de grandes equipas para desminarem uma grande parte que existe naquele troço, sobretudo entre Mavinga a e presença Cuito-Canaval. do Príncipe R despertou ou não as atenções para a necessidade da continuidade deste processo? Provavelmente, veio aqui por uma questão pessoal de recordar a mãe, mas também foi muito bom. Foi muito bom ter estado aqui connosco. Mas recordar a mãe ou relançar de alguma maneira o processo de desminagem? Não sei, não sei. Não sentiu isso? Não senti isso. Tânia. Mas a mãe dele não esteve no AMBO, quando cá esteve. 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 De qualquer das formas, Clarice, independentemente da vinda até, talvez, para si, na sua percepção, o fato de recordar mãe e matar a saudade, ele pode fazer lá em UK. Nós estamos diante de um processo muito sério, né? E eu acredito que moveu-se governos, moveu-se forças, lançou, de certo modo. Talvez talvez para os fazedores da questão de desminagem, houve um abrandamento na continuidade, né? A partir daquele momento devíamos relançar as campanhas, intensificar Tânia, como porque o problema fizemos. é nosso, o problema é nosso, nós os angolanos. Nós não podemos estar sempre a contar que venham pessoas de fora para nos ajudar, porque nós podemos, de facto, relançar nós próprios este processo, nós é que precisamos. Então nós vamos arranjar outros embaixadores nossos mesmo. Vamos pôr ali uma Iaculo, ou sei lá quem, uma outra pessoa, embaixadora, para a desminagem. Sim, ainda foi muito bom. O Príncipe espero ter vindo para cá, foi bom para a nossa história, para o processo de desminagem, mas nós temos que ser mais assertivos neste problema. Temos que dar um pouco mais de força e também o governo desembolsar um pouco mais para que este processo ande mesmo. Portanto, as minas que afugentam os potenciais investidores. Exatamente. Se eu pretendo investir, por exemplo, no negócio, na indústria agrícola, então eu vou abrandar quando souber que afinal em Angola ainda existem alguns campos que estão minados. E fala-se em muito dinheiro, sim, mas, por exemplo, o próprio Instituto Nacional de Desminagem aponta que para desminar 450 áreas são necessários 350 milhões de dólares. Dinheiro que algumas entidades andaram a tirar ali do BPC até não devolveram. Quer dizer que é muito dinheiro, sim, mas não é tanto dinheiro que o Estado angolano não pode, de facto, financiar. Então, dentro daquilo que são as prioridades, se de facto é vontade do Executivo relançar o setor produtivo, então, tanto as estradas como as zonas potencialmente agrícolas devem sim passar por este processo no sentido de conseguirmos atrair o investidor, não só nacional, mas também o estrangeiro, que deve ter horror por Minas. Não, mas nós temos exemplo de várias áreas em Malange onde tem investidores estrangeiros e que estão a fazer um bom trabalho, que quero crer, têm estado a passar ao nível da televisão, das rádios. Sim. Portanto, são pessoas que estão a trabalhar muito bem, mas o terreno foi desminado palmo a palmo, portanto são coisas que se podem fazer noutras áreas, como a Sandra disse, identificar áreas específicas para que haja uma desminagem apropriada. E acho que quem quiser realmente investir em Angola vai fugir por causa de outras coisas, mas por causa das minas não, porque em relação às minas é bem possível fazer-se um bom trabalho para que esses investidores possam realmente realizar o seu trabalho. Mas transmitir confiança aos outros investidores. Se eu tiver 500 milhões para investir e imaginar que tenho de tirar parte desses 500 milhões para desminar, de alguma forma já me vou sentir retraída. E, no entanto, não é responsabilidade do investidor. O investidor deve encontrar as condições necessárias para começar o seu investimento. Né? Ele deve vir para ajudar o Estado no sentido de realizar aquelas ações que ficam pesadas para o Estado. Entre aspas, não
não é? Porque ele também tira bons lucros. Sim, mas de alguma forma vem ajudar o Estado. Por exemplo, quando o Presidente da República diz que vai providenciar os 500 mil empregos, não vai ser só na função pública. Não tem como ser na função pública, nem é saudável que seja na função pública. São esses investidores que precisam de vir, precisam de encontrar as condições necessárias para investir. Muito bem, a Imogestim refuta candidaturas antecipadas. Este é um tema que nós vamos abordar depois do intervalo. Até já. Não está. Voltamos para a segunda parte do Política no Feminino. A direção da Imogestim, gestora da venda de casas nas centralidades construídas pelo Estado, refutou nesta terça-feira que tem admitido processos antecipados para a compra de moradias nas centralidades do Zango 0 e Zango 5. A posição vem na sequência de uma denúncia pública à Procuradoria-Geral da República, supostamente da autoria de trabalhadores da Imogestim, dando conta da existência de candidatos que entregaram candidaturas antes mesmo da abertura do processo. Temos uma denúncia aqui e temos também um desmentido da Imogestim. Clarice Caputo, a PGR deve ou não levar a sério esta denúncia? Deve levar a sério. Qualquer denúncia deve ser levada a sério, deve ser investigada, até se chegar à conclusão de que é falso. É falso. Mas deve levar a sério, deve. Porque toda a gente tem direito a ter uma habitação, as pessoas têm uma preocupação muito grande em ter uma casa para si, para a sua família, e se é uma denúncia e que vem dos trabalhadores da Imogestim, mesmo que não fosse, qualquer denúncia, a meu ver, deve ser levada a sério, deve ser trabalhada e depois chegar-se a uma conclusão e também esta conclusão vir a público. Nós recebemos a denúncia, nós fizemos esta e aquela de março e chegamos à conclusão que isto é verdade ou não é verdade. Portanto, eu acho que deve ser, sim, senhor, levada a sério, mas também leva-se muito tempo para se fazer o negócio das casas, as casas estão prontas, ou um pouco prontas, ou meio prontas, mas leva-se muito tempo para se tomar uma decisão de se poder negociar com as pessoas as modalidades de poderem ocupar as casas e este passarem muito a pagar. tempo cria expectativa, não é? Cria expectativa e não é bom. Não é bom. Portanto, cria muita expectativa, porque as pessoas precisam e depois há sempre a boca pequena, alguém que diga alguma coisa e há sempre quem também se aproveite desta situação para poder tirar algum dinheiro, porque as pessoas depois caem mesmo. Para se eu tiver que dar 300 mil para poder ter acesso a um apartamento, há quem faça esse sacrifício, entregue os 300 mil na porta do cavalo, debaixo da mesa e ao fim e ao cabo, afinal, o processo não é lícito, o processo não é oficial, a pessoa perde os 300 mil, é uma frustração e, portanto, a própria Imogestim em relação à cedência das casas devia ser mais célere. Sandra, esta denúncia pode ser um bocadinho fruto da experiência do passado? As pessoas estão aflitas ou pelo menos estão atentas, estão mais atentas hoje? Eu penso que hoje? sim. E hoje Angola está a implantar-se a cultura da denúncia e vindo da parte dos próprios trabalhadores. Sabemos que às vezes quem está em cima é que está à frente de algum processo menos lícito e quem está em baixo é que sofre, não é? Então também no próprio sentido deles verem os seus direitos salvaguardados, provavelmente por essa questão vem então denunciar publicamente este adiantamento de alguns processos que não só fizeram a inscrição, entregaram os próprios documentos, mas como também há denúncias de pessoas que até já pagaram. Então, é um processo público, é universal, é imparcial, então todo cidadão deve ter direito a concorrer de forma imparcial. É preciso terminarmos com estes amiguismos, com estas práticas que não dignificam em nada processos de caráter público e que se parta de uma vez por toda para processos com lisura, para processos que assentam, acima de tudo, na imparcialidade e que deem dignidade ao angolano de ser considerado um ser igual a todos, não é? Enquanto cidadãos. E também o próprio desespero, não é? As pessoas caem nisso porque o desespero
do cidadão em ter uma habitação condigna. E muitas delas, até destes projetos sociais, não são tão condignas, mas são muito melhores, oferecem melhores condições do que muitos bairros, só aqui na cidade de Luanda. E, no entanto, o desespero de ter estas habitações, de ter a titularidade de uma casa, há pessoas que não aguentam mais tantas rendas estarem a pagar, não é? Nós tivemos um tipo de educação financeira, ou seja, nem fomos educados financeiramente, porque em outras realidades, além de terem a possibilidade mais facilitada para o acesso à habitação própria, os jovens não ficam numa preocupação imensa de quererem adquirir já qualquer propriedade por causa da própria educação financeira, mas nós viemos de um processo diferente. Nós crescemos a imaginar que a uma certa idade eu já tenho de ter a minha habitação própria. Então é preciso responder os anseios da juventude, os anseios da população em geral, que só estão à procura de um melhor modo de vida, não é recorrendo às centralidades, e porque os projetos foram idealizados para responder esta falta de habitação que é gritante no seio da nossa população, a falta de condições de saneamento básico de alguns bairros que deviam deixar de existir imediatamente no nosso país, e, no entanto, aparecem os aproveitadores com práticas menos dignas de cidadãos angolanos e que devem ser responsabilizados criminalmente, né? Embora a própria empresa apareça desmentindo e tem o direito de responder, mas é preciso ir a fundo da questão e ver a veracidade da informação que foi passada à PGR. Tânia, a habitação vai continuar a fazer vencer partidos, eleições? Durante mais algum tempo ainda vai. Mas falar da Imogestém e desse escândalo traz-nos mais outras questões, como os outros temas nos trouxeram. Mas, afinal de contas, a Imogestém é uma IP ou uma SA? De quem é a Imogestém? Em que circunstância a Imogestém ganhou? Em que concurso que não se realizou? O direito de ser a maior gestora pública das habitações públicas. Todas as centralidades, quem está a gerir no país, não é? E os outros projetos habitacionais, obrigado, é a Imogestém. Quem são os donos? O concurso público não foi realizado. Não estou a perguntar se são estrangeiros, mas quem são? Até onde vai o seu comprometimento com a política pública habitacional? Porque nós ainda mas se estão a gerir é porque existe confiança ou não? Não estou a meter em questão a questão de confiança, mas nós, para ver, a partir do momento em que é uma denúncia pública, não é feita por qualquer um, por pessoas afetas ao processo internamente, independentemente da confiança, isso belisca a qualidade do trabalho da Imogestém. Aliás, nós tivemos Delta, nós tivemos não sei quem, Imogestém sempre ali. A Imogestém surgiu num momento um bocadinho, vamos dizer, complexo. Né? A partir do momento em que nós queremos nos questionar em que momento e em que situação o Estado angolano decidiu, porque não houve concurso público, né? Decidiu entregar a gestão imobiliária nacional para essa empresa, nós temos que perguntar, não é só a troco do bem-estar ou da resolução da questão habitacional para o cidadão angolano. O problema da habitação em Angola vai ser muito vivido e sempre complexo aí na frente, enquanto nós não sabermos, de facto, quais são as políticas habitacionais que são traçadas para o cidadão angolano. Isso não está espelhado no programa de governação? Uma coisa é estar espelhado, outra coisa é a execução. Até 2015, só em Luanda, nós tínhamos mais de 40 mil habitações fechadas, prontas. Nós hoje ainda temos condomínios, quer sejam de luxo ou não, classe média alta e baixa, com casas prontas, já algumas em 90%, 80%, 70% do seu grau de execução, mas completamente fechadas. Estamos a falar também de edifícios. Aqui na Marginal, onde tem o prédio espelhado, metade dos mesmos não estão habitados. Estou a falar, por exemplo, das torres do eixo viário, que já falamos aqui em que circunstância e como foram feitas, mas também já sabemos que foram edificadas com dinheiros públicos, financiados pela Sonangol. Isso é um fato público. Por que estão fechados 7 edifícios há 7 anos? Não sei se são 7 edifícios, mas queria eu dizer que são 7 anos que os edifícios estão acabados, estão ali. E nós temos pessoas ainda a viverem. Muitas casas fechadas. Sim, muitas casas gente fechadas sem casa, e muita gente sem casa. Então. Nós ainda temos situações de uma tenda ser repartida por 2 famílias. Nós temos situações, nós sabemos que nós estamos num período de chuva intensa. Como é
que estão essas pessoas? Aqui não pode existir comportamento de cidadão de primeira e cidadão de segunda. Tem que haver equidade. Eu trago essas questões para voltar a levar as pessoas de direito a refletirem nas políticas habitacionais. Se fez condomínios que custam as casas mais de $1 milhão e não há clientes, baixem os preços, que os dinheiros dessas casas sejam alocados para outros projetos habitacionais, que eu sei que talvez em 20 anos nós não vamos conseguir ter 100%, mas a questão minimizada tem que existir. Não pode existir pessoas com 20, 30 casas, das quais 10 estão vazias, outras meteu familiares ou pessoas afetas e ficam vazias por si só. Não é justo. Não é justo. Como é que nós vamos dizer? Nós estamos hoje, 5 anos depois. Se tivemos esse dado em 2015, hoje que estamos no momento de uma crise mais acentuada, quantas casas nós temos fechadas? Quantos edifícios, mesmo no Quilamba, que já teve o problema que teve da distribuição e do aproveitamento dos apartamentos fechados, nós ainda temos edifícios completos com os apartamentos fechados. No projeto KK, no projeto Zango 1800, quer dizer, todos os projetos habitacionais, tu tens mais 8 mil, obrigado. Zango, sim. Tu tens mais de não sei quantos edifícios já acabados, fechados, e tens famílias angolanas com o mesmo direito, as mesmas oportunidades, a viver nas tendas. Outra questão que eu queria levantar aqui. Como é que são definidos os preços a serem praticados para essas habitações, até para os terrenos? Com base em que é feito esse cálculo? Porque se faz com base no salário público, no salário estipulado na função pública, qual é o mínimo, qual é o máximo? Como é que tu vais determinar que o indivíduo que tem um salário de 250 mil vai pagar 100 mil? Com 100 mil ele vai pagar o quê? Depois tem que pagar ainda a taxa de condômino, tem que pagar água e luz, taxa do lixo, tem que pagar, às vezes, táxi para as crianças na escola, para ele mesmo enquanto funcionário, porque o problema de transporte em Angola é o que nós já conhecemos. São outros serviços. Agora eu queria perceber, com base em que, ou só no processo, ou é só nos custos do material, porque aí não podíamos considerar habitações sociais. A habitação social, para além do custo de execução... O custo, portanto, o que é exigido para o pagamento não justifica que se chame habitação social. Eu queria só perceber, repito, queria perceber os critérios, não é, de quantificação do valor para cada tipologia habitacional. Repara, por exemplo, quando se abriu há bocadinho o concurso público para a gestão dos terrenos na centralidade do Quilamba, os terrenos ao redor, o preço por metro quadrado foi calculado como? Em que circunstância? Nós temos que perceber. Nós hoje temos, por exemplo, no setor da segurança, um salário mínimo de 100 I, mas não é o base, é já com base também nos outros subsídios, porque o base mesmo não chega a 100. Então, esse indivíduo que trabalha todos os dias como qualquer outro para contribuir, não tem o direito de concorrer nesses concursos para ter acesso a uma habitação. Por isso é que há pessoas a entrarem em casas alheias. Por isso é que vamos continuar a fomentar as práticas ilegais, enquanto nós não criarmos políticas públicas em prol da família. E quando tu estás a falar de políticas habitacionais, tu estás a falar na família, tu estás a pensar no mais e no mínimo. O mínimo deve ser protegido pelos que têm mais, pelos que têm poder de decisão. Não se percebe que um setor tão importante como é a habitação, continua a negligenciar essa questão. Tu pagas um salário mínimo e não tens um projeto habitacional para essas pessoas que estão devidamente empregadas, que descontam a segurança social e todos os outros impostos pagam, mas não crias projetos habitacionais para ele, para viver na árvore. É uma questão de injustiça. É uma questão de injustiça social. É uma questão de exclusão econômica, porque nós temos 5 tipos de exclusões que são muito patentes na sociedade angolana, mas a exclusão econômica, pelo momento social e político que vivemos, é mais acentuada. Hoje nem se fala tanto da exclusão religiosa, por exemplo, não é? Como se fala, nem política, como se fala da exclusão econômica. Pois, em relação à habitação, eu queria só acrescentar alguma coisa. É que as casas são extremamente caras. E tem 3 quartos. Tem 3. São 3 quartitos. E a família angolana é baseada... É numerosa. O mínimo são 6 filhos. Como é que 6 filhos vão viver, um quarto é para os pais e os outros 6 filhos em 2 quartos? Se for uma menina e 5 rapazes. As casas são pequenas. Angola é vastíssima, Angola tem muito terreno. Minados? Minados? É. Muito caro. Tanto em relação ao salário mínimo. Portanto, quem só ganha 2 salários mínimos não vai conseguir nunca casota de T3. Porque... Eu acho que quando se está a decidir políticas como essas, deve haver uma concertação multidisciplinar.
não é? O setor da construção, ao exarar determinadas medidas, a encontrar os critérios de classificação e distribuição do bem e serviços públicos, tem que haver uma concertação multidisciplinar, educação, saúde e todas as outras valências que podem, até culturais, que podem aí estar. Mas também quando eu falo de culturais, tem que perguntar ao visado, ao próprio cidadão. Não, quando eu falo de questões culturais, é por conta do que disse um bocadinho muito bem a Clarice, não é? A dimensão das casas, não é? Em termos mais pequenos, mais grandes. Nós também temos valores culturais que devem ser e educacionais preservados. Mas o que mais me aflige nesse preciso momento é o próprio governo traçar políticas que não vão de encontro ao salário por ele estabelecido a favor do próprio cidadão. Isso é que eu não consigo compreender. Porque são muito caras. Sandra, o facto das inscrições virem a ser feitas através de um portal que é o www.candidaturas.co.au vai ou não conferir alguma transparência? Pode não conferir transparência, porque quem programa os sistemas informáticos é o diz homem. que esse site pode ser auditado. Pode ser auditado, mas ainda há pouco falávamos que até na banca existem técnicos que são especializados em apagar dados, quanto mais num sistema de venda de casas, não é? E depois tem uma outra questão, acaba por ser também um fator de exclusão, porque a taxa de angolanos que usam a internet é muito reduzida. Não são todos angolanos, nem em todos os municípios que o sinal da internet chega, primeiro. Não são todos angolanos que têm acesso sequer a um computador ou a um smartphone, segundo. E terceiro, é o facto de colocarem como a única forma de inscrever-se quando a realidade do país é outra. Então, qual é a realidade do país? A realidade do país é essa que acabei de descrever. Falta de acesso à internet não é para toda a todos. população que tem acesso à internet, que tem acesso a um todos são smartphone, que usuários. tem acesso a um computador. Portanto, devia-se dar também a possibilidade das pessoas poderem fazer as candidaturas em físico. O que acontece é que as instituições devem sim entrar numa lógica de organização. A lógica de organização deve partir de um vasto tempo que elas devem gastar para estudar a melhor forma de atender um povo como o povo angolano, que tem hábito de madrugar, não é? Porque sabe que para atender em cada processo demora-se muito, porque sabe que o seu lugar pode ser colocado em causa por causa de alguns negócios pouco lícitos. No entanto, é uma questão a se rever, não é? As bichas são intermináveis, sim, mas se houver um bom sistema de organização, pode-se também abrir a oportunidade de poderem se fazer as candidaturas físicas. Há um movimento muito grande nas empresas dos trabalhadores a pedirem, portanto, declarações para, exatamente, sim, trabalhadores há que toda até a já vão papelada. avisando, eu vou precisar, já estão a fazer a requisição das declarações de serviço. salário. Então, a esta altura, as empresas estão sim numa movimentação diferente. Mas a Imojustim deve também, não é? Nós temos que nos basear em factos históricos para melhorar. Há muitos cidadãos angolanos que apresentaram declarações de serviço, declarações salariais que não correspondiam com a verdade. Fruto disso é que muitos hoje não conseguem pagar as casas em que estão a viver porque está muito longe daquilo que é o seu real rendimento. No entanto, é preciso sim potenciar os técnicos no sentido de oferirem-se essas empresas que estão a passar declarações, primeiro, se existem. Porque hoje não devemos descurar o facto, né, de que no seio das instituições ligadas à justiça, as instituições que fazem reconhecimento de documentos, há muita corrupção. Então deve-se oferir bem quem são essas empresas, quem são esses empregadores, como é que foram reconhecidos esses documentos. No entanto, há ali um trabalho de fundo a ser feito, que é muito grande, mas que vai conferir maior qualidade no serviço prestado, naquilo que é a gestão, não é das candidaturas, naquilo que é a aquisição da habitação por parte da população. De alguma forma, podemos dizer que isso é uma forma de gerir também as expectativas dos cidadãos? Pode ser, Clarice. mas eu volto à questão que eu já aqui expus. As casas são muito caras, porque se as casas custassem para ali 25 mil por mês, provavelmente não seria necessário as pessoas forjarem documentos de empresas nas quais não trabalham, ou então pedir que coloquem um salário que não é aquele que ele oferece, porque ele precisa da casa, mas a casa é muito cara, são 80 mil, se ele só ganha 100,
vai ter que forjar mesmo um documento para ele ter acesso à casa, uma habitação para a sua família. Eu acho que aí também é um grande problema. Tânia, como socióloga, quem vai para uma urbanização, um desses projetos, com certeza sai de um bairro, vai para um projeto bem estruturado, tem que ganhar também novos hábitos. Isso não é discutível. Isso não é discutível porque eu costumo dizer que as sociedades são dinâmicas, as culturas próprias também não são estáticas. Nós crescemos num momento que ouvimos, primeiro, nós ouvimos relatos dos nossos pais que viveram intensamente a era colonial, que diziam que até água no tanque, havia fiscais que em determinados bairros olhavam para isso, a questão do saneamento, a questão da higienização das ruas e tudo mais, e foi-se perdendo com os outros problemas sociais que fomos vivendo. É assim que se estudam determinados fenómenos sociais, o impacto e a própria mutação social. Obviamente que a extensão, a mobilidade social que o indivíduo vai ter ao ter um salário melhor, por exemplo, né? Estamos a falar do indivíduo que trabalhava numa empresa menos desenvolvida, numa média empresa, vai para uma micro, ou numa micro e vai para uma média ou para uma grande companhia, tem acesso a um salário que o confere qualidade ou possibilidade de adquirir uma casa, a própria condição vai se transformando com a realidade social e socioeconômica que o indivíduo tem. Eu costumo dizer, nós às vezes confundimos civilização com forçar hábitos que não nos caracterizam. Como é que um quilamba daquele só agora é que estão a pensar em velório? Mas também ver uma criança aí todo dia deixa-me só. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Exatamente, mas os nossos hábitos culturais, por exemplo, fazem com que existam duas datas importantes na vida de um ser humano, que é o nascimento e a morte. No nascimento tens a casa cheia, porque toda a gente vem conhecer um novo ser que chegou. E na morte, novamente, tu tens a casa muito cheia. Fez-se um projeto habitacional que não respeitou os nossos padrões culturais. Nós não temos o hábito de só duas pessoas chorarem para se encontrar só no cemitério, não. Nós velamos os nossos mortos, nós fizemos o nosso comba e nós fizemos outras cerimônias antes até mesmo de sepultar os nossos entes queridos. Isso não foi respeitado. As igrejas vieram depois e outros serviços sociais também que deviam respeitar a nossa própria essência não estiveram aí presentes. Nós não temos jangos. Os jangos que estão eu estou a falar fundamentalmente do quilamba, porque é a centralidade quilamba mais é uma famosa. É a referência. Estamos a falar do Sim. quilamba, vamos falar do sequele, vamos falar de outras centralidades que nós também já aqui analisamos. Agora, quando eu falo da política habitacional, também tem que ver com esses valores. Nós devíamos apostar mais. Mas também, Tânia, é preciso chamar alguma atenção às famílias que... Mas eu prefiro. Isso é uma necessidade imperiosa, exatamente, sim. Mas eu acho que é um outro dossiê. Quando a gente analisa uma questão de denúncia falsa de gestores e de funcionários de uma empresa que ganhou o direito de gerir um elemento importante, que falou e fez uma pergunta interessante, que é um elemento que faz ganhar eleições, inclusive, porque é uma necessidade gritante. Nós estamos a falar de uma situação que mexe com o ser humano, que mexe com o cidadão de uma forma direta. O sonho habitacional, ainda nós temos hoje pais que não deixaram de ser filhos. Estão a receber neto na casa dos pais deles. A viver na casa de herança, porque não conseguiu. Ele, na qualidade de pai, já vive na casa dos pais. Que tem os seus próprios filhos aí, está a receber neto. Não conseguiu construir uma habitação mínima em Angola. É muito caro. Vamos continuar a ter as famosas bate-chapa. Bate-chapa são as casas de chapa. Com esse sol ardente. Aquilo não é uma condição humana de tu não ter o cidadão que vota para ti a viver. A situação habitacional em Angola é muito grave e merecia uma outra atenção. As decisões dos modelos habitacionais, os valores a serem comercializados, a tipologia das casas merece uma concertação multidisciplinar. Isso sim é que nós devemos discutir primeiramente. Quem decide não deve decidir sozinho. Não deve decidir sozinho. Isso sim, para mim, é que é a questão do fundo, a questão fundamental. Agora, se ele está a pisar Kizaka no 9º andar, alguém não lhe educou, alguém não lhe explicou. Sim, mas é preciso também educar. Mas não é um dossiê que eu prefiro arrolar nessa discussão. Eu acho que nós estamos a falar de hábitos que se tivéssemos essas questões discutidas, nós saberíamos que determinadas pessoas teriam a possibilidade de optar adquirir uma moradia, não é? As casas geminadas ou não, porque tem também esses projetos, porque as pessoas também nem se identificam com os grandes andares. Não se identificam, estão ali não por vontade, necessidade primeiro. Sandra, a questão dos serviços, portanto, nessas novas centralidades que estão a ser erguidas, muitas vezes, nos primeiros dias é um martírio. A política de ordenamento do território foi invertida, não é? Primeiro constroem-se as casas, depois constroem-se e colocam-se em funcionamento as instituições de caráter social, por exemplo. Depois é que vem o hospital. Os serviços vêm depois das casas.
Eu acho que é uma política de ordenamento do território completamente errada, que deve ser banida do seio da nossa governação. A primeira questão que deve ser revista, não é? Quando está-se a talhar o terreno, quando está-se a projetar um projeto habitacional como esse que nós temos, é ver a questão do hospital, a questão da escola, ver a questão da morgue, não é? Ver a questão de uma casa de velório. São essas questões que devem ser vistas primeiro, não é? E projetadas primeiro, e depois ver a questão da casa. Não, aqui faz exatamente o contrário. Muitas vezes até as casas existem e não existe uma rede de saneamento básico. Por quê? Porque a forma como nos disponibilizam as casas na véspera das eleições acaba por fazer com que o angolano nem sequer tenha a possibilidade de reclamar e de exigir que com o nosso dinheiro seja feito um projeto muito melhor. No entanto, aquele desespero em adquirir a casa não nos dá a possibilidade de reclamar e nós começamos do inverso. O que é que acontece? As crianças perdem o ano escolar, as pessoas ficam doentes e não têm um posto médico próximo para poderem recorrer aos serviços de saúde, não é? Não existe farmácia, não existe. Os serviços são tão importantes quanto as habitações. Então, a política de ordenamento do território deve ser revista, não é? Ou enquanto estão a construir as casas, também estão a construir estes estabelecimentos que oferecem serviços públicos e, ao mesmo tempo, também estão colocados a funcionar. Eu já ouvi relatos de pessoas que estão a viver no Zango 8000, reclamam que a questão do saneamento não está a ser regular, não há recolha do lixo, por exemplo. O que é que vão esperar? Que haja uma epidemia, que haja um surto de cólera, que haja muitos e muitos mosquitos e muitos casos de malária para começar a recolher o lixo? Eu acho que há questões em termos de saúde, em termos de prejuízo ao Estado, que são perfeitamente evitáveis. Muito bem. Passamos agora para outro tema, a morte de Soleimani, do general Soleimani. O representante iraniano na ONU, Mahdi Takht-Ravanchi, disse que o Irão não será enganado pelas palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que oferece cooperação e, ao mesmo tempo, impõe sanções sem precedentes. Ravanchi disse numa entrevista à agência social oficial iraniana, da IRNA, que não se pode confiar no tom conciliatório de Donald Trump e que, enquanto os Estados Unidos persistirem em animosidades, as negociações não farão sentido. Vamos ouvir a Tânia de Carvalho. Tânia, como é que olhas para este clima de tensão e, aliás, de alguma vingança já entre os Estados Unidos e o Irão? Bem, este é aquele momento, o momento que a gente vem destapar as vergonhas mundiais, né? Que a gente vê o medo das grandes nações e as pequenas e as muito pequeninas perante os Estados Unidos, que é uma forte potência, mas podia ser só uma fonte de potência econômica, industrial, não poderia necessariamente ser até de fazer guerra em territórios alheios, porque se sente o dono e o fiscal do mundo inteiro. Não se percebe a autonomia que os países do mundo inteiro dão de bandeja aos Estados Unidos por ter o maior exército do mundo, por ter a tecnologia e a forma. Não entendo como é que um país se arroga no direito de matar um general em território alheio, que não é seu, por provas que até agora não conseguiu mostrar, não existem. A mim começa a parecer que é uma prática dos últimos presidentes da América, de deixar assim um facto mediático, uma coisa que ou mancha ou perpetua, como se fosse um carimbo da sua governação. Sim, isso começa já desde o tempo de Bill Clinton, né? Que atacou, por exemplo, o Sudão, uma fábrica de medicamentos que alegava que era uma fábrica de urânio. Estamos a falar do Reagan, por exemplo, que atacou em 1986, acho, a Líbia, chegou matando mesmo a filha adotiva de Gaddafi. Obama entrou no Iraque alegando que tem armas nucleares e fez a guerra e fez, ali foi. Trump agora matou Soleimani e vai ficar assim mesmo só. Eles são os donos de tudo e todos. Eu acho que o mundo todo devia ter vergonha, devia se rever a postura que tem relativamente à América. Exige respeito à tropa, à força militar, sim. Mas eu acho aí está a maior covardia das políticas internacionais hoje, não é? É um momento de refletir, é um momento de pensar cuidadosamente na importância que as nações atribuem à América. Sandra, a primeira medida que o Irão tomou para vingar a morte do general Soleimani é abandonar o acordo nuclear. Exatamente, porque o acordo nuclear era tido como algum ponto de equilíbrio entre as relações Estados Unidos e Irão.
Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior potência a nível mundial e quer continuar a ser. Portanto, eles propõem acordos e depois são os primeiros a descumprir. No sentido de partir para a ação de controlar, não é, o crescimento e o poderio militar das outras nações. No caso do acordo nuclear, quando foi feito o acordo nuclear, todos estavam juntos, mas ao meio do caminho os Estados Unidos desistiu, não é? E, no entanto, o Irão manteve-se até o momento, depois de muitas ameaças de facto abandonar o acordo. Houve sim um momento em que achou necessário abandonar o acordo para conseguir ainda resgatar a sua soberania, que foi posta em causa quando um general do exército, uma das maiores figuras do exército do Irão, é morta, e inclusive num território estrangeiro. Certamente dá a impressão de que esta morte vem porque Trump acordou e disse: eu vou matar, eu vou mandar matar. Mas é uma série de provocações que o Irão já vai fazendo aos Estados Unidos, não é? Que acabaram por culminar, então, com esta medida dos Estados Unidos. É uma forma de manter calmo o oponente e mostrar ainda que existe muito poderio. Repara que nos últimos momentos... Manteve esta calma o oponente ou acabou por agitar? Num primeiro momento agitou, não é? Houve a percepção que haveria a guerra Estados Unidos e Irão. Mas um conflito entre esses dois Estados seria desastroso, porque estamos a falar de Estados que estão muito distantes em termos de poderio militar, não é? Em termos de tecnologia, em termos de armamento nuclear. Existem suposições, claro, os Estados nunca declaram quanto têm em termos de armamento, quais são os seus reais investimentos, mas as poucas linhas que deixam soltas vão amedrontando, então, os outros Estados. E, na verdade, colocar os Estados Unidos a combater com o Irão seria mesmo desastroso, porque o Irão tem à sua volta cerca de 40 bases militares dos Estados Unidos. Então seria bastante desastroso, não só para o país em si, mas a própria desestabilização do Médio Oriente, que há muitos anos que não é estável, e influenciaria também no preço de algumas commodities, como o petróleo, como o ouro. No entanto, não seria benéfico não só para os dois Estados, mas também para todo o mundo, não é? E principalmente nós que somos dependentes do petróleo. Qualquer ação que visa baixar o petróleo é prejudicial para nós, mas também as ações que visam aumentar o preço do petróleo, só que também tem favorece Angola, mas tem aquela questão de que são muitas vidas que se perdem, e acho que nenhum Estado ganha glória, não é? Ao ver que consegue ganhar mais dinheiro porque muitas pessoas morreram. Mas a guerra é um grande negócio. A guerra é um grande negócio, principalmente para potências como os Estados Unidos, porque eles vendem armamento. Então, ciclicamente, nós vemos como é a alternância do poder nos Estados Unidos. Verem os democratas que são mais a favor dos direitos fundamentais dos homens, e depois vem os republicanos que estão ali para resgatar e fazer valer os valores da soberania. E quando se fala em termos de soberania para os Estados Unidos, fazer desaparecer do mapa todo e qualquer elemento que pode colocar em perigo a segurança nacional. E no caso em questão, foi apontado que o general estava a perpetrar assim alguns ataques, não é? E o mais recente foi a invasão da Embaixada dos Estados Unidos no Iraque. No entanto, havia necessidade da parte dos Estados Unidos de dar essa resposta e de mostrar ainda quem é que manda na cena internacional. Muito bem. Clarice, o facto do Congresso ter votado, portanto, ter limitado os poderes militares de Donald Trump, o que é que reflete, de facto? Há algum receio também de se avançar para guerras? E acho que, de facto, foi mesmo com esta intenção que o fizeram, porque tinha muito mais poderio neste setor. Eu voltaria um bocadinho para a história do Irão e o enriquecimento do urânio, a história das bombas nucleares. Portanto, é uma grande arma do ponto de vista político, o facto do Irão ter essa capacidade do enriquecimento do urânio e também estar na corrida nuclear.
Mas, como disse a Sandra, é uma desproporção muito grande. Há analistas que avançam para o facto de que Donald Trump precisava de um facto que o colocasse pessoalmente num momento de alguma vantagem, de demonstração de poder do ponto de vista pessoal, devido a todo este emaranhado do impeachment que se está a construir à sua volta. Portanto, ele precisa de demonstrar que ainda é o presidente dos Estados Unidos e com o poder... É uma forma de demonstração de poder. É uma forma de demonstração de poder e, infelizmente, neste puxa que puxa, o poderio militar sobressai sempre para ver quem tem mais poder. E, quer queiramos, quer não, os Estados Unidos têm de facto este grande poder, e ficamos todos a saber do drone não tripulado, que tem não sei quantos metros, autonomia de 27 horas. Portanto, todos nós agora ficamos a saber que, afinal, os Estados Unidos, cuidado, tem uma arma poderosíssima e que pode fazer o que bem quiser entender, passa despercebida e com uma capacidade letal extremamente grande. Qual é o impacto que esta mensagem tem para os outros países? Para o resto do mundo, Fiquem quietos. Uma grande mensagem. Uma grande mensagem. Esta é uma parte que os Estados Unidos estão a mostrar. Mostraram esta partezinha. Portanto, também os Estados nunca, disse já Sandra, a batalha não mostram tudo. Mostram uma parte naquele momento que lhes convém. E, portanto, os Estados Unidos mostraram que calminha, fiquem nos vossos lugares, porque nós aqui ainda podemos vos dar esta batatinha que vai-vos fazer um grande mal. Portanto, a precisão com que o general foi morto é, assim, é de filmes, não é? É digna de filmes. E o Irão, obviamente, que também quis retaliar, retaliou de certa forma, retaliou, mas... aquilo que se estava a pensar que provavelmente poderia incorrer em mais retaliações, em mais ações militares, chegou-se à conclusão que o próprio Irão, não só devido também aos apelos internacionais, mas que o Irão perdeu alguma força em termos de resposta aos Estados Unidos. Chiesa, os Estados Unidos, por ser visto, né, pelo Médio Oriente, por alguns países do Médio Oriente, é visto como o mal de todos os males. E os Estados Unidos vê alguns países do Médio Oriente como países que geram terroristas, não é? E, no entanto, essa visão das duas partes faz com que tomem determinadas posições. Os Estados Unidos têm uma geopolítica interessante porque ele aloca, não é, o seu aquilo que ele tem em termos de recursos bélicos, em termos de recursos humanos, ele aloca ali próximo daqueles locais onde existem potenciais ameaças, não é? Como é o caso do Irão, que tem uma grande experiência em termos de investigação a nível de armas nucleares, que estava a fabricar armas nucleares, estava a fazer testes por longos anos, e o tempo que ficou suspenso esses testes, este desenvolvimento suspenso entre aspas, né? Deste investimento das armas nucleares. Então havia necessidade, sim, dos Estados Unidos também impor aqueles aspectos que são determinantes para a sua geopolítica. Por quê? Porque ele, ao colocar as bases ali próximo, não é, firmou acordos com outros países como a Arábia Saudita, não é? Países como Israel, que têm Estados Unidos como seu garante. São países que produzem muito petróleo e estão na mira de grupos armados, terroristas, como muitos que nós já vamos assistindo na praça internacional, e irão, ao financiar esses mesmos grupos terroristas, como o Hezbollah da Síria, como o Hamas da Palestina, então, de alguma forma, irritou os Estados Unidos e deu a impressão que eles, enquanto a potência que está a garantir a retaguarda da segurança de Estados como Israel... Sentiram-se traídos? Não sentiram-se traídos. Sentiram que a sua ação dentro daquele território geopolítico estava enfraquecido. E diante de tantas provocações,
É que em política alguém tem que impor, alguém tem que mostrar que é o Leviatã. E então foi apenas a imposição de um Estado mais forte que o outro, e aliás de um Estado que é mais forte que muitos continentes juntos, a mostrar que, de facto... Não exagera. Sim, mas Clarice, queria Sim, a Sandra cortou-me o raciocínio. Portanto, eu estava a dizer que os Estados Unidos tiveram... Donald Trump teve... Sim. De mostrar o seu poderio, de mostrar a sua força e dizer que ele está ali e pode fazer o que bem entender. E se nós formos a ver... Sim, e esse poder já foi limitado hoje com o Congresso... Já foi limitado, mas ele também já fez o que queria fazer. Já fez o que queria fazer, e foi uma ação que vai ter repercussão durante muito tempo. Portanto, vai ter repercussão durante... O terrorismo vai... Eu acho que os terroristas que apoiavam-se no general saberão dar a resposta devida, e eles não têm pressa no que se refere à vingança de um mártir, não é? Quando a gente diz não tem pressa, é aí que eu queria dizer, quando se disse que o Irão não deu uma resposta à altura, por enquanto. Agora, estamos todos a observar, pela decisão que o Congresso teve hoje, que o próprio Trump não teve o apoio total para essa empreitada. É aquilo que nós estamos a refletir aqui. Olhamos para o Boeing que foi abatido, que se diz que foi abatido. Sim. Olhamos aqui olhamos aqui, por exemplo, para os feitos dos últimos presidentes, aquilo que eu disse. Eu acho que o Trump tentou seguir mesmo a bala de deixar também o seu legado. Porque ele sabia muito bem da possibilidade do impeachment, por exemplo. Ele está consciente das poucas possibilidades, independentemente do apoio, da popularidade dele a nível dos resultados que veio encontrando com a sua governação, sobretudo no que tem a ver com a questão econômica, desemprego e tudo mais. Mas ele tem consciência da fragilidade em que se encontra. E precisava mediatizar-se um bocadinho mais. E conseguiu. Apesar dos pesares, conseguiu. Bom, vamos falar sobre a nossa cultura. Os momentos de manifestação cultural nacional devem ser preservados e perpetuados como forma de honrar a memória dos agentes culturais e de transmitir às gerações mais novas. Destacou nesta quarta-feira em Luanda a Ministra da Cultura, Maria de Jesus, falando no ato central do Dia da Cultura Nacional. Bom, quero ouvir a Sandra. Sandra, qual é o estado da nossa cultura? O estado da nossa cultura... A nossa cultura é muito rica e nós temos um mosaico cultural muito rico, mas que não tem sido explorado à medida. Porque o Ministério da Cultura é a instituição do Estado, não é? Que deve executar a política cultural. E aquilo que é a política cultural... Isto está a ser bem feito. Tem estado a eleger... Eu penso que alguns esforços têm sido feitos, não é? O fato de conseguirmos, por exemplo, que tivéssemos um património nacional inscrito na Unesco é um feito que não deve ser ignorado. Mas existem questões de fundo, não é? De artistas de alguns segmentos que não têm sido levados em conta. Nós temos, das boas heranças que Neto deixou para nós, foi o Carnaval da Vitória. Já devia ser feito muito investimento a nível do Carnaval da Vitória, porque a cultura deve ser encarada como... da Vitória. O antigo Carnaval da Vitória, Sim, exatamente, muito obrigada. O antigo Carnaval da Vitória. Por que eu trago isso como exemplo? Porque a cultura deve ser um fator de desenvolvimento. E, sendo um fator de desenvolvimento, vai ser gerador de renda, vai mudar culturalmente o indivíduo, vai lhe dar conhecimento e vai lhe dar a possibilidade de poder também gerar renda. Estás a sugerir mudanças no nosso carnaval? Eu não me refiro só ao carnaval, mas o Ministério da Cultura, não é, como gigante da política cultural, sim, elegeu o reativamento, né, das indústrias culturais criativas. E quando estamos a falar disso, estamos a falar de movimentos, né, culturais, de épocas que devem ser tidas em conta, como as festividades que acontecem um bocadinho por toda a parte do nosso país, de acordo com a etnia em que lá acontece. Não falo só do carnaval, posso falar das festividades que acontecem no leste, em uma altura própria, mas que não... Olha, vamos ter a terceira edição do FENACULT. A terceira edição do FENACULT. E que seja de facto um FENACULT, porque o FENACULT passado houve algumas atividades que foram desnecessárias. Porque, por exemplo, gastar dinheiro para colocar aqui estrangeiros, fazer um colóquio, para analisar a dimensão
cultural de um presidente, não é? Quando existiam muitas questões a nível de cultura que se podia debater, eu acho que é completamente desnecessário. Não é chamar alguém para vir falar da vida de um presidente enquanto deve da universidade, quando a nossa cultura é vasta e devemos alocar para aqui pensadores, investigadores de cultura que venham para poder engrandecer, para nos ajudar a fazer um acervo bibliográfico daquilo que é a nossa cultura, porque as fontes estão a morrer, não estamos a conseguir pegar aquilo que são os verdadeiros valores da cultura angolana, porque muitas das questões não estão documentadas. Não estão documentadas, são fontes orais que vão se perder. E acho que é nisso que o Ministério devia se concentrar, no que se refere não só na realização do FENACULT, mas também na própria execução da política cultural. Deve-se olhar para todas as áreas da cultura de forma imparcial e deixar de privilegiar umas e outras. Tânia, quem é o parente pobre da nossa cultura? As artes plásticas, fundamentalmente. Por quê? Porque nós hoje, se contarmos nos dedos, os de sucesso são 2, 3. Aqueles que conseguiram internacionalizar o seu nome. A área da escultura também continua sendo um parente pobre. Temos poucos fazedores reais e poucos apreciadores. Nós hoje temos, por exemplo, bem divulgados os trabalhos de Álvaro Macieira, por causa do contrato que teve com o BPC. Qualquer agência bancária em que tu entravas, tu encontravas um quadro, acabou sendo quase que a logomarca BPC. Aquilo foi bonito, foi esplêndido. Nós conseguíamos já fazer leitura das obras, mesmo sem vermos as assinaturas. Já conseguíamos nos identificar com a arte de um nacional, de um fazedor de uma arte belíssima, de classe, não é? Como as outras são. Repara, por exemplo, a Sandra falou uma coisa muito importante. A implementação das indústrias criativas deve estar também associada com a questão da diversificação da economia, por mais que isso venha a parecer só um discurso. A cultura é um fator muito importante que pode gerar grandes receitas para o Estado angolano e pode ajudar-nos a resolver inúmeras situações. As pessoas às vezes se distraem a questionar: a ministra da Cultura, o cabelo não está crespo, a ministra da Cultura tem e não se identifica. Eu acho que a cultura vai para além da cor dos nossos panos. É irrelevante. Não diria irrelevante, mas eu acho que não é fundamental para discutirmos cultura. Discutir cultura é, sobretudo, nós vermos a perpetuação dos nossos hábitos e costumes, dos nossos símbolos, da nossa valorização, da nossa criatividade. Toda a gente ficou espantada quando a Morna foi declarada como patrimônio imaterial da humanidade. E nós? Nós temos o Semba, que hoje é só mesmo Kizomba, são poucos fazedores do Semba. Nós temos o Kuduro, que ninguém quer admitir, mas daqui a pouco um outro país qualquer vai registrar como seu. O Kuduro lutou-se muitos finos em Angola, andaram a lutar contra um ritmo que é característico hoje também, se quisermos, é um fator cultural identitário. O Kuduro é dançado desde as festas mais clássicas, as mais básicas, em qualquer cerimônia, sem ser as fúnebres, obviamente. Tu vais encontrar um momento que vai ter, conforme tinha o Sungura nos outros anos. E quando eu falo da música, da evolução, falo também das outras áreas. O nosso carnaval, se repararmos, daqui a pouco é fevereiro, vamos falar muito do carnaval e o dinheiro, mas tu tens 11, 10 meses que tu nem sabes que tens um carnaval para investir e para se trabalhar. Fora as direções dos grupos que compram material, que continuam dando duro a pensar, nós não somos capazes de pegar nos nossos artistas plásticos, nos nossos escultores e fazer premiações também diferentes daquelas que são habituais. Para além do enredo e canção, implementar outras categorias para agregar valor ao próprio carnaval. Nós não conseguimos ver quais são os artistas que conseguiram, por exemplo, trabalhar com um grupo que fizeram uma escultura ou qualquer que passou uma homenagem. O artista plástico que veio e trouxe mais uma festa qualquer de 200 mil kwanza. Vai vir muitas sambistas, vir só mesmo sambar aqui na nossa frente e nós vamos aplaudir. Quantas são os fazedores, os agentes que costumam hoje a levar os nossos ritmos, a nossa forma de ser e estar lá fora? As nossas instituições públicas, tu entra, eu estive a ver na reportagem um fato que chama-me a atenção. Qual? Por exemplo, tu entras, não encontras uma escultura simbólica dos nossos reinados, das nossas províncias. Onde? Nas instituições? Nas instituições públicas e algumas residências também, porque isso também é um fator educacional. Há pessoas que conseguem ter um hall, uma sala bem identificada. Sim, há residências e há onde peças, encontras. há peças características. A discussão, por exemplo, que a Assembleia Nacional está a ter com relação a determinados elementos para entrar na moeda nacional. Sim. A gente para e vê a gravidade do problema. Quando quer se discutir se vamos escrever Samanhonga, se vamos escrever o Pensador, quando a gente tem que se identificar com essas coisas. É sinônimo de
alguma desconexão com os nossos próprios valores. Não sei se consigo me fazer perceber. A nossa cultura é muito... É desconexão ou estamos preocupados com, portanto, com algo que se está a perder? Estamos preocupados com algo que se está a perder mesmo. Quando eu falo de desconexão é quando há vozes dissonantes, quando alguns defendem a importância e outros banalizam um bocadinho. Sim, não, mas eu apesar de nós termos que saber que nunca vamos encontrar unanimidade e a diversidade, em termos culturais, o nosso mosaico... Não, mas aí quer dizer que existe essa preocupação de resgatarmos o que é nosso. Deve existir, mas eu estava a me referir ao conteúdo da discussão, não necessariamente a discussão propriamente dita. Okay. E nós queremos continuar a ter o pensador como um dos elementos ali. O pensador é um dos símbolos da nossa cultura. Uns chamam Samanyonga e nós traduzindo não vamos chamar pensador, mas isso é uma outra discussão antropológica. Vê só os nomes que nós atribuímos a determinadas avenidas, as ruas. E depois o decreto que se faz que um chefe do executivo tem o direito de mudar a seu bel prazer. Irmão, de repente vamos ter alguém que o irmão é chefe do poder, o irmão dele morreu, vai meter o nome de uma avenida principal de Angola com o nome do irmão, se nós não tivermos um determinado cuidado. Tânia, vamos ouvir a E Clarice. eu queria também, desculpa, antes de passar para a Clarice, a questão dos nomes nos registros civil. Nós continuamos a negligenciar, vamos continuar a ter um país de Cláudia, de Tânia, os nossos nomes nacionais estão a ficar para trás. Os nomes nacionais africanos têm significado. Mas isso tem... Quem é o culpado dessa situação? Bem, eu não sei em que momento as autoridades têm de impor, tem que ser uma imposição? Mas existe. Já houve, hoje e continua. Para tu registrares uma determinada criança com um nome nacional, obviamente que tem que se perguntar o significado. Qual é o significado. Sim, é normal perguntar, porque há nomes, não sei o quê. Às vezes para explicar. E não há credibilidade. Continuamos a valorizar os nomes europeus. Não faz sentido. Não faz sentido nós termos uma geração de Cláudias, de Kenzo, de Enzo, de Tânias, e os nossos nomes vão mesmo ficar no esquecimento sempre, sempre. O colono já saiu daqui faz tempo. E nós temos que voltar. Quando estamos a discutir cultura, estamos a discutir isso tudo Tânia também. Tem um nome Gostava nacional? muito de ter, mas o português não deixou. Será? Não deixou. Ou porque não quiseram? Sim, Vamos ouvir a mas Clarice. se tu deres o nome de Karina, ninguém vai te perguntar o que é que significa Karina. Mas se disseres... E acham bonito, é aquele preconceito, a questão da descolonização das mentes, a questão de falta de identidade também. E os nomes africanos têm força, têm peso, têm poder, e nós hoje reconhecemos isso. Até ajudam. Na escola, quando tem a chamada por nome, tem um nome tradicional, dá orgulho, dá vontade, a gente se pergunta. É uma fase que passou, que nós éramos obrigados a tirar os nomes tradicionais para manter os nomes portugueses. Mas já foi há muito tempo, temos que voltar à nossa essência. Discutir esse assunto Mas alguém é mais tem que importante incentivar isso, Clarice. do que Sim, discutir sim. cabelo. Eu acho que isso é mais importante do que discutir cabelo da ministra. Eu penso assim. Eu tenho o nome de muita gente da minha geração. Eu admiro muito os bacongos. Os bacongos acho que bateram com o pé no chão. Um ou outro é que não tem, mas uma boa parte deles conseguiram preservar e é muito bonito. Portanto, eu acho que a cultura é um setor em que nós, angolanos, temos que olhar com olhos de ver, porque tem muita Temos coisa... potencial. Não, mas esse potencial também, se não for potenciado, passo pleonasmo, Sim. não vai a lado nenhum, porque depois os nossos netos já começam a nascer com uma cultura diferente daquela que foi dos avós, dos bisavós, e quem sabe a kizomba, que é bem dançada lá fora, como diz a Tânia, qualquer dia haverá um país mais esperto que o nosso e nós vamos gritar, não, a kizomba é angolana, provem-nos que a kizomba é angolana, porque se fosse vossa... Para falarmos da kizomba, eu preferia que a gente refletisse sobre o semba. Provavelmente vocês teriam tido o prazer e o gosto e a necessidade de poder divulgar... A como gastronomia. Sim. Na gastronomia nós somos muito pobres, estamos cada vez mais pobres na gastronomia, e quando nós falamos da cachupa dizem que é cabo-verdiana, não é nossa. Portanto, há muita coisa que nós podemos realmente aproveitar, podemos desenvolver, e nós não estamos a fazer isso ao nível da nossa cultura. E nós temos este lado que privilegia muito as questões militares, os generais militares, as batalhas. Eu ouvi agora que a ministra quer que, acho que a Batalha do Cuito Naval seja elevada a património nacional. Então, para isso, talvez nós pudéssemos elevar a património nacional a Batalha de Ambuila, que é de 1600 e tal, em que o rei do Reino do Congo tinha mais de 50 mil
militares ao seu serviço, com não sei quantos mil portugueses, e infelizmente o nosso rei foi derrotado. Uma grande batalha que ninguém dá importância. Houve um governador que, de facto, num desses anos foi para lá visitar o lugar histórico da Batalha da Ambuila, mas quase que não se faz absolutamente nada, já que nós gostamos muito de batalhas, mas há muito mais coisa do ponto de vista cultural. Nós temos a questão da pintura. Por acaso, muito pouca gente que se dedica à pintura. Aqueles que se dedicam à pintura não têm tido apoio necessário. Não têm tido o apoio necessário. Nós temos o teatro, há um teatro tradicional que muitas zonas têm. Nós temos danças riquíssimas, as danças do leste, as danças do Cunene, assim, danças de Malange. Portanto, as nossas regiões têm danças específicas e não se promove assim um festival de dança das diversas regiões que o país tem para o próprio turismo poder aproveitar das diversas danças do país. Qual é que, sei lá, não vamos dizer que vai ganhar, né, mas uma demonstração de que o país tem uma riqueza imensa ao nível das danças, tem uma riqueza imensa ao nível dos tecidos. Nós só olhamos para a Samacaca, que está internacionalizada, já vemos a Samacaca em muitos países, às vezes programas de televisão, em que as pessoas vão lá vestidas, não para mostrar, mas como roupa normal para se vestir. Acho que é muito bom que isso aconteça, mas há muito mais coisas ao nível da nossa cultura, e uma das primeiras é o incentivo para o aprendizado das línguas nacionais. Muito bem. Mas antes de terminar, deixa-me temos dizer de que terminar, Tânia. não podemos Sim, ser diga, injustos, diga, né? Há diga, coisas diga. positivas, e aqui eu acho que é uma boa oportunidade de nós, por exemplo, O que é felicitar o positivo? fato de termos conseguido nos últimos anos elevar Culumbimba a património da humanidade. Isso não pode passar em branco no momento em que estamos a falar da cultura nacional. Ações que foram desenvolvidas para esses efeitos, estudos científicos e outras coisas que precisamos aproveitar para valorizar outros patrimónios nacionais e até vender turisticamente as nossas belezas, não é? Devemos, sim, Vender senhora, para termos mais receitas. para termos mais receita, Muito devemos bem. incentivar. Precisamos. Com a Seria injusto cultura, se não falássemos colocamos sobre ponto isso. final a esta edição do Política no Feminino. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá, fiquem todos bem. Boa noite.